Mais um Pod Físio na área. Hoje estamos aqui ao vivo com Rafael Baby Araújo. Pela segunda vez, a primeira teve um probleminha de som. Hoje estamos aqui para conversar abertamente, estamos na nossa casa e tudo vai dar certo, vai correr bem até o final do vídeo aqui. Fala aí, Rafa, seja bem-vindo, fica à vontade e vamos falar um pouco da sua história aí, né? Obrigado aí mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Estamos na região mesmo fazendo essa clínica de basquete aí com o Sparta. Então, acontece, as situações acontecem e é uma honra revê-lo novamente aí. Hoje trouxe um convidado especial aqui, ó. O Marco Aurélio tá na mesa aí, ó. Lógico, eu tinha que participar, porque senão não dá certo, Rafa. Então, Rafa, bem, eu não tava, então eu dei um jeito pro Japa ali falar, ó, Japa, eu tenho que participar desse podcast aí, cara, que o nosso amigo Baby aqui é um cara, jogou NBA, a gente que é fã, né, Fabiano? Eu sou fã da NBA. Da NBA. Então, assim, cara, é um prazer ter você aqui mais uma vez e agora você pode ficar tranquilo que vai dar certo. Já deu. E aí, japonês, beleza? Hugo Marrone, como tá as coisas aí? Bom, primeiro agradecer o Baby porque, né, como a gente falou antes aqui, você se dispôs, o Rafael é de Sorocaba, né, Capela do Alto. Capela do né? Alto. Ele é lá de Sorocaba, mais ou menos quase 2 horas daqui, né, de viagem. 2 horas, tem um compromisso só às 6 da tarde, são 4 horas, né, e ele já veio... Chegou 1 hora da tarde para almoçar com a gente no Catori, tá esperando com a gente, tá aqui, né, se dispôs a gravar de novo, né, porque da primeira vez falhou o áudio, depois na outra metade o local não tinha uma acústica boa, né, depois eu mostro como ficou, a acústica dava um eco, assim, não dava para entender quase nada. Né? Mas a energia do Fabiano. Tava muito empolgado. Eu tava empolgado. Gente, eu vou falar abertamente, que eu não vou esconder, não escondo nada. Cara, eu sou fã de NBA, eu falei aqui pra ele em off. Eu pagava o League Pass só pra ver os brasileiros jogarem NBA. Isso pra mim, cara, pra quem eu sou da época de Michael Jordan e tudo, você não via um brasileiro jogar. Você teve os Carter Rajans, talvez o Pipoca, o Gerson tentou passar por lá, mas nunca efetivaram. E tem um cara que foi 8ª escolha do draft da NBA aqui na minha mesa, conhecendo pessoalmente, pra mim é uma honra. E pra mim, assim, um ápice da minha carreira, talvez, um início de carreira, mas já um negócio interessante. Fala aí, Rafa, a sua trajetória, a sua caminhada, que não é fácil chegar na NBA, gente. Não é, né? Eu acho que vou começar um pouquinho a minha trajetória por aqui, né? O meu começo de vida no basquetebol, quando eu passei pelas equipes aqui, quando fui fazer meu primeiro teste no Corinthians, aos 14 anos, e acho que ali foi um passo inicial para mim entender o que era realmente o esporte, né? Competitivo, né? Porque ali já tava um monte de meninos mais talentosos que eu só era um menino alto, do interior, com 1,95 m de altura. Com quantos anos? 14. Um goleiro. Então assim, era um menino praticamente vivendo um sonho, né? Então assim, mas eu era muito cru, né? Então os meninos estavam muito mais avançados que eu. Então foi um momento de adaptação, morar fora de casa, morar dentro do Parque São Jorge, embaixo da arquibancada, ali, futebol, né? Morar ali embaixo da arquibancada junto com o grupo do futebol, porque tinha era um barracão, você tinha um armarinho com seu cadeado, era todo mundo fazendo teste de futebol e a gente ficava ali até eu mudar para casa, né? De sair do Parque São Jorge e fui para lá, para casa do basquete. Então foi um momento para mim de adaptação. E depois dali foi fluindo nas coisas, né? Daí eu saí do Corinthians, foi o primeiro ano que o Corinthians investiu no esporte olímpico, né? Foi quando foi o retorno do Oscar, em 94 para 95, que foi o Corinthians e Moei, daí investiram todos os esportes olímpicos, vôlei, basquete, natação. Né? Foi só aquele ano, depois acabou todo mundo e todo mundo se espalhou pelo Brasil inteiro. E depois eu fui para Bauru, tive uma passagem pelo Clube o Luz Brasileiro, onde eu joguei no infanto. E ali eu já comecei a destacar. Daí ali realmente comecei a treinar e já estava com quase 2 metros de altura, eu comecei a destacar no interior. E os meninos, eu antigamente jogava interior e capital, né? Então eu jogava o campeonato interior e aí jogava as finais com capital. E eu fui convocado para a minha primeira seleção mundial. E nessa seleção eu fui cortada, né? Mas eu sabia, para mim já era um grande progresso, porque assim, para o menino que em menos de 1 ano, né? Já tive essa convocação para a seleção brasileira, né? Então, para mim já foi muito importante isso para minha carreira de motivação. Muitos hoje não entendem, eu acho que ser cortado em uma seleção brasileira, acho que às vezes, eu sou ruim. Às vezes você é cortado, não tem como você agradar a todos.
é aquele que está no momento. Independente se você está no momento de convocado lá 16, 17 meninos, só vai 12, se for cortado, treina mais, se dedica mais, e muitos meninos não levam isso para o lado positivo, levam para o lado negativo. Então eu levei para o lado positivo porque eu sempre tive uns amigos que eram mais velhos que eu e falaram, não, baby, vamos treinar. E eu também tinha o autoconhecimento de saber que eu estava fraco. Assim, só de ser convocado, ganhar uma agasalho da seleção brasileira, sentir aquela atmosfera de treinar entre os melhores ali, então foi uma sensação gostosa. E depois ali eu fui seguindo minha carreira, passei pro Rio Preto, depois eu fui pro Paulistano, joguei no Ipiranga. No Ipiranga eu já peguei a primeira convocação da seleção paulista, fui convocado, fiquei no time, fui campeão paulista, e depois ali eu já rodei mais alguns times, fui para Santa Cruz, depois voltei para o Paulistano, enfim, rodei o Brasil inteiro antes de ir embora para os Estados Unidos, né? Então, minha carreira foi ali até o juvenil, terminei praticamente em Santa Cruz do Sul. E daí eu tive uma oportunidade no amistoso entre o Paulistano e a Universidade Americana que vieram para o Brasil, que eles fazem esse intercâmbio. A Universidade de Seattle me olhou e me perguntou, gostaram de mim, eu não sabia falar inglês e tinha acabado de terminar o segundo grau. E naquela época era um pouco diferente de como é hoje, né? Então os meninos olhavam para mim, eu já tinha um potencial, 2,2 metros de altura praticamente já, né, para 18, 19 anos, e os meninos os técnicos se surpreenderam com a minha agilidade, eu estava bem fisicamente, e daí foi quando apareceu a oportunidade da faculdade da Universidade de Seattle. Mas como eu não sabia falar inglês, daí eu fui para um Junior College, eu fui morar no Arizona, em Yuma. Uma cidade muito distante, depois de Phoenix, dá mais de... Acho que hoje dá mais ou menos uns 100 quilômetros mais ou menos da cidade maior ali que é Phoenix. E foi um lugar, foi uma experiência única, né? Porque eu não sabia falar inglês, cheguei lá, cheguei em junho e praticamente fiz meus 20 anos lá, porque eu faço aniversário em agosto. Eu fiz meus 20 anos lá, na época que o pessoal estava começando a voltar das férias para começar o ano letivo lá, né? Então assim, foi tudo uma adaptação, né? Chegar lá com $25 na carteira, morar nos Estados Unidos, chegar com um livrinho, daí o técnico praticamente pega no aeroporto, te coloca no dormitório, daí você fica lendo aqueles livrinhos de criança para você começar a aprender a falar inglês. Então foi uma adaptação muito rápida, né? Então nesse primeiro ano de Junior College, a única coisa que eu tinha que focar era aproveitar a oportunidade. Eu tinha uma bolsa de 100% e eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou jogar basquete. Porque realmente eu não era tão destacado assim no Brasil. Então quando a minha passagem esse Junior College de 2 anos, né? Então praticamente eu aprendi a falar inglês, aprendi toda a minha parte educacional e educacional escolar, educacional com pessoa, eu fui modelado lá, né? Porque a cultura, eu tive que aprender a viver a cultura deles. Então assim, eu me adaptei muito rápido. O que eu tinha o controle? Era de treinar, ir para a escola, né, para a faculdade, e eu fazia os trabalhos, né, que eu ganhava 25 centavos a hora para trabalhar na sala de jogos, na biblioteca, porque os técnicos é proibido por lei da regra da NCAA lá, dar dinheiro pro jogador. Então eu fiz, daí foi esse primeiro ano. Esse primeiro ano de Junior College foi uma experiência, porque eu já me destaquei no campeonato, já fui segundo time ao América, né? São mais de 800 Junior College que tem no país, você é o segundo time ao América. Daí eu tive mais o meu ano, né? Então assim, daí nas férias todo mundo foi embora. Então essa adaptação aí, esse dia foi difícil para mim, porque daí todo mundo, os brasileiros, tinha 4 brasileiros que jogavam comigo lá, e eles foram embora, e eu fiquei lá. E daí eu só ia ver eles depois de 3 meses. Então eu fiz aula de verão, para antecipar as matérias, para fazer tudo, trabalhar. Então eu cortei grama, limpei banheiro. Daí no segundo ano, foi um ano mais, para mim foi um ano que eu tinha que me destacar. Daí o que eu aproveitei? Fui treinando e fui me destacando, daí comecei a receber bastante convites de universidade de divisão 1, né, para me recrutarem, né, porque assim, no primeiro ano eles não podiam falar, eles já estavam me procurando, mas daí quando você vira o segundo ano para o segundo ano de Junior College, comecei a mandar cartas e revistas da universidade.
convidando você para visitar a faculdade, o Neuville. A gente conhece isso aí só em filme, né? Texas Tech, esse convite que você vê em filme, exatamente, essa carta, ó, te convido para você vir visitar, porque a gente tem interesse no seu jogo, né? Então eu fui convidado pelo Texas Tech, Universidade de Virgínia, Oklahoma State, North Carolina State. Só Duke que não, porque a Universidade de Duke é uma das universidades que só recruta os meninos da high school mesmo. Os tops ao América da high school que vão para Duke. Mas assim, para um Junior College eu já estava indo para 22 anos. E eu decidi, e daí a BYU, onde eu escolhi a universidade, foi onde abriu as portas para mim, vieram os técnicos, né? Já vieram com um propósito muito legal, né? Ó, tá aqui um contrato, o que a gente vai te oferecer? Uma moradia, um vale alimentação, o curso, se você precisar de um tradutor, a gente tem um tradutor em português lá para você, porque eles são membros da igreja, né, dos Mormons, a BYU, onde eu fui, é uma universidade 99% Mormon, então foi uma adaptação diferente. Daí eu cheguei nessa universidade, então assim, não tinha como não falar não, porque assim, acho que para mim foi ótimo, e eu estava muito focado no que eu estava fazendo. Né? E eu só dei continuidade do que eu vim fazendo no meu primeiro ano, segundo ano de Junior College. Só dei continuidade, daí a mesma coisa na BYU. E fora os méritos que eu ganhei, né? No meu segundo ano de Junior College eu fui MVP, melhor jogador do Junior College. Né? Eu fui o primeiro time ao América, fui escolhido entre os top 10 dos Junior College do país. Então, assim, daí já fui para a BYU, já tinha que sair no Junior College com capacidade no ginásio para 300, 400 pessoas, que os idosos saem do tempo frio e iam para lá no verão porque o Arizona é mais quente. Daí era só pessoas de idade que assistiam nossos jogos. Daí eu fui para uma faculdade de 22 mil pessoas, com uma outra filosofia, com uma cultura, com os princípios, né, tudo. Mas eu me adaptei porque, para mim, eu estava tão focado, né? Mas aí pode até vir a pergunta, vocês falar, mas você sonhava em estar lá no NBA? Não sonhava. Eu sonhava em dar o meu melhor. Né? Assim, eu aproveitei ali aquele momento e falei assim, eu vou dar o meu melhor, vou me dedicar, porque eu estou tendo a oportunidade. E pensando assim, a longo prazo mesmo. Se eu falar assim, sonhei em NBA? Não. Mas teve um dia que no Junior College que veio um técnico, um olheiro do Phoenix Suns, que meu técnico fez um treino comigo e não me contou. Falou, tem um cara que quer te ver. Eu fui treinar com ele. Daí ele falou, ele tem capacidade. Ele só falou assim, você tem uma chance de ir para a NBA. Mike D'Antoni. Era da época, né? Não lembro, não vou lembrar. Era o Leandrinho, né? Não sei se era do Leandrinho. Era um scout que trabalhava para o Phoenix Suns, que andava pelos Junior College do país. O treinador do Phoenix achava mais. Não, mas era um cara que, tipo, ele trabalha para o Phoenix Suns que fica recrutando. Fica rodando igual um computador de jogador. Recrutando aí. Eles ficam olhando os jogadores com prospecto, né? Daí ele me olhou, e os torneios fundamentais eram em Phoenix, né? Os torneios com todos os Junior Colleges eram em Phoenix. E daí foi quando me deu aquele algo a mais dentro de mim. Eu falei, vou treinar mais. Ele me deu essa oportunidade. Falou, só de falar, plantou a sementinha dentro da minha cabeça. Eu falei, agora eu vou. Pelo menos eu me dediquei. Eu mantive uma rotina de treinamento, que eu acordava às 6 da manhã no Arizona. E daí eu fui para uma universidade que as aulas começavam às 7, então eu já acordava às 4, para estar às 5 horas na quadra. Então, assim, foi uma dedicação em cima de outra, né? Então, dos movimentos, meus giros, meus arremessos. Então, o basquete você tem que estar preparado, você não sabe a hora. E o pessoal acha que o extra eu vou pegar o celular, vou jogar um videogame. Não é isso. Tem que aproveitar o seu momento ali, tá novo e fazer. Então, cheguei na BYU. Teve a terceira temporada, já conta com terceira temporada. Já fui considerado segundo time ao América de novo, com uma média de 11 pontos e 8 rebotes. Daí no segundo ano meu de BYU, que já era ali que já começaram a cogitar meu nome pro draft, Big Man, daí tem lá na ESPN Internacional, passava os jogos e falava a ESPN lá, os tops prospectos para as NBA de 2004, Araújo from BYU, tenho chance de ser top 14, ou daí rolava aqueles comentários, bate-papo de jogadores falando, ele tem um bom fundamento. Bastidores. Daí tem ele é bom, ele corre bem, ele precisa ser mais, ele é muito forte, mas ele é um pouco lento. Aqueles comentários de esportismo, né, de esporte.
Daí eu fui treinando, eu nem me preocupava com isso, eu nem achava mesmo que seria tão surreal que ia acontecer. Daí chegou próximo do começo do campeonato, começou esse burburinho em cima de mim, e foi aí que eu comecei a acreditar que realmente eu tinha chance. Mas o campeonato já tinha começado, daí eu comecei muito bem. Eu comecei no meu primeiro jogo, fiz 20 pontos e peguei 12 rebotes. Daí já no segundo, daí já tive o double-double, daí já no segundo já fiz 18 e 11, daí já tava com 15 e 10, daí foi assim, 12 e 10, 18 e 10. Uma média. Então eu tive uma média. Daí teve um jogo muito importante pra mim, que foi o meu cartão de visita, que eu fiz o jogo contra o Oklahoma State, que foi no ginásio do Utah Jazz, né? Que era... Eles não vinham jogar no nosso ginásio, porque eles tinham que jogar no ginásio meu. O jogo foi no Utah Jazz, 22 mil pessoas, ginásio lotado no Utah Jazz, só torcedor da BYU. Isso vocês no college. No college, cara, lotado. Vocês iam naquelas quadras profissionais. Né? Então você chega lá, daí você olha assim, você fala, cara, eu tô jogando aqui, daí beleza. Daí começou o jogo, se você até tem no meu canal no YouTube, esse jogo. Eu fiz 38 pontos e peguei 18 rebotes. Marcos universitário. Contra o universitário. São Paulo aqui, 20 mil pessoas. Então daí você fala, a torcida gritando, eu assim, dominei esse jogo. Ganhamos o jogo dos caras, classificamos para NCAA, jogamos contra a Kennedy. E depois desse jogo, esse jogo foi bom que foi no meio do campeonato. Então daí as coisas foram clicando. Tudo que eu vinha fazendo desde os 14 anos, meus trabalhos, com fundamento e tudo, quando eu cheguei lá, eu só fui dando continuidade. Enquanto os caras ficavam dormindo até mais tarde, eu falei, eu vou aproveitar, vou ficar fazendo o quê? Eu vou treinar. Alguma coisa eu vou fazer, eu vou lá treinar arremesso, mas treinar um arremesso com qualidade, não ir lá só brincar. Eu, treinando intenso, uma horinha só. Colocava uma horinha de meta, uma hora e meia, para fazer bem feito e depois ter meu tempo livre para fazer o que eu quiser. Ver um filme, no cinema, enfim. Mas aí eu mantive essa sequência. Quando eu vi assim que eu estava indo muito bem, começou um burburinho, Araújo top 14, Araújo top 18, Araújo top 7. Eu falei, daí começou a aparecer o agente, daí tive um agente, escolhi um agente, tudo. E daí eu precisava sair um pouco mais cedo da faculdade. A faculdade terminava em maio. Em maio. Eu tinha que sair um pouco antes, eu tinha que terminar minhas matérias, né? Daí eu falei, eu acertei com a gente, fui conversar com professor por professor. Falei, tem como se antecipar as provas para mim, que eu vou me inscrever pro draft. Então, como eu já estava com um nome bem alto na faculdade, eu era o big man da faculdade, eu estava na universidade de 60 mil estudantes. Então o ginásio lotava. Então, assim, eu era o cara da faculdade no momento, ali naquela época. Assim, todo mundo falava Araújo, tinha faixa, enfim, era muito bacana. Foi muito aquele jaquetão lá de... então assim, o pessoal, assim, eu era muito respeitado lá. E eu não era mesmo da igreja, né, dos mormons. Mas assim, eu sempre respeitei muito bem a religião e sempre eles me receberam muito bem. E eu quebrei um tabu também lá, né. E assim, por não ser mormon, muitas pessoas não queriam ir pra lá por regras deles. E eu quebrei, tipo assim, eu já tinha tatuagem. Só siga os princípios da faculdade que você está tranquilo. E esse tabu foi quebrado comigo lá. E quando aconteceu isso aí, fiz todas as minhas matérias, me formei em administração e recreação, recreation management. Daí veio os treinos da NBA, né? Mas antes disso eu recebi depois desse jogo do Oklahoma, foi um jogo tão assim espetacular que daí eu comecei a jogar muito bem, 18 e 12, 18 e 19, 18 e 10, 18 e 9, 17 e 10 pontos por jogo. Então eu tava... Daí para universitário esse é ponto pra caramba. Para universitário era muito ponto. Daí quando eu fui saber, eu tava entre os top 2 melhor pivô do país. Então eu tô falando de todas as universidades da NCAA, top 2 na casa dos caras. Na casa dos caras. Então eu fiquei brigando ali entre... porque na minha época o Dwight Howard, que vocês viram jogar aí, tá agora no Japão, ele foi draftado da high school. Ele foi o número 1. O Omeko Okafor foi o número 2. Eu de pivô, 3 pivôs foram draftados esse ano. E depois fui o número 8º. Então assim, eu terminei tudo assim, cara, quando eu recebi meu último ano, melhor jogador do campeonato, MVP. E fora isso que eu fui MVP no Junior College também. No meu segundo ano eu ganhei o troféu de melhor jogador. De mais de 800 Junior College. Fui MVP da minha conferência, All América. Daí eu fui ao primeiro time All América. Ganhei tudo isso aí. Daí o que acontece?
os times tudo começaram a me chamar. Daí, dia 10 de maio de 2004, foi meu primeiro treino contra o Sacramento Kings. Daí foi treino, um armador, um pivô, um armador, ou só pivô. Então eu fiz todos os times até dia 23 de julho, que é o dia do draft, que é onde eles escolhem. Você rodou todos os times? Todos os times. Eu fiz todos os times, ele faz uma análise com você, psicológica. É um treino em cada time? É um treino, ele tá lá. Igual a gente tá conversando aqui, tem o dono do time, tem o diretor do time, tem o preparador físico do time, tem o técnico, tem um preparador físico. Você passou por análise por pelos caras, e vocês dois se matando no gladiador ali, ó, jogando um contra um entre você e o outro. Então assim, era um pivô e um armador, um pivô e um lateral. Eles falavam, fez um bom treino, só falava isso. A gente tem o pique 14, temos o draft número 6. E assim, fui para Toronto 2 vezes, fui para Seattle 2 vezes, que eles tinham o pique 16, fiz no Utah Jazz, fiz em Porto, fiz em todo, Lakers, Miami. Mas Toronto eu nunca imaginava que eu ia, né? E assim, o que aconteceu no meio disso tudo? Porque assim, teve um processo de que os caras da agência, então eles têm uma jogada de tipo cancelar o treino comigo. Meu agente falou, por que cancelaram você? Vai você pro treino, se o cara cancelar, valoriza você. Então eu fui. Eu ia pro treino e eu tava matando todo mundo. Eu tava jogando com um cara em 2015, 2017, tava 2017. Então eu tava muito treinado, muito afinado, né, no jogo. Então os caras não conseguiam marcar. Então quando eu cheguei lá, eu recebi essa carta, meu agente recebeu essa carta, ó. Mandaram uma carta e você vai ser escolhido para sentar na mesa lá em Nova York. Eu falei, sério? Já sabia que tava no draft. Então eu já sabia que eu tava no draft. Mas eu falei assim, ó, então, a possibilidade de você ser de 1 a 29 é muito. Então a gente não sabe, mas quando convida ali os na mesa, quando você vem para televisão, são os top 14. Tanto que nessa época era o Varejano, ele foi draftado no número 29. Daí eu sentei na mesa, eles mandaram uma carta, mandaram um visto pra minha mãe, regularizaram toda a documentação para meus pais irem lá me ver. Porque já fazia 4 anos para voltar pro Brasil. Ah, você ficou direto? Fiquei direto. Nossa, cara. Então assim, foi uma coisa de American Dream mesmo, né? Eu fui Survivor na terra do Tio Sam. Então foi ali na sobrevivia nas férias, fazendo bico. Daí o que aconteceu? Quando eu tava na BYU, um cara do time que era mormon, morava na Califórnia, tinha uma empresa de pintor. Trabalhava de pintor. Você ia pra Califórnia? Pra Califórnia, trabalhava de pintor, trabalhava 10 horas por dia, daí eu pintava. Ganhava $100? Não, ganhava $100 por dia. $100, né? $100, 10 horas por hora, a hora. Eu fazia às vezes 24 horas direto pra ganhar dinheiro. Eu juntava esses 4 meses, juntava uns $4.000 pra me manter durante o ano todo. Pra me comprar um tênis, comprar uma roupa, era pra isso, né? Não era pra... Porque a alimentação você tinha lá. A alimentação eu tinha, então assim, era pra ter uma coisa pessoal, ter um tênis legal, uma roupa, uma blusa. Perfume, né? Cortar o cabelo, essas coisas necessárias assim que precisava, né? Então, e era a forma, e não davam dinheiro pra mim, cara. Ou eu ia ser babá, ou eu ia organizar a garagem dos caras. Você ser... Valorizar o negócio. E daí os caras ficavam loucos comigo. Eu fazia de boa e ia treinar, e eu levantava às 5 da manhã e fazia. Você imagina uma bebê babá? Babá, eu vou te falar, e era legal. Tinha um cara que era muito fã da BYU, né, e o nome do filho dele, pra você ter ver como ele é fã de basquete. Ele colocou o nome do filho dele, Jordan. Hoje o moleque deve estar com uns 20, 25 anos, assim, já é um pouquinho mais. O menino tinha uns 5 anos. Ele falou, ó, vou passear com a minha esposa. Você fica aí, era uma mega mansão, né? As casas dos Estados Unidos todas são grandes, assim, né? Daí eu, aquele telão, deixava a comida, ó, fica à vontade, pode comer, e fica aí com o filme, brincando com as crianças lá, tudo. Dava 2 horas, vinha o envelopinho. Eu abri, ele falou, só abre em casa. Já era praticamente 5 horas de trabalho que fazia nas férias. Caramba. Então, assim, era uma forma dos caras me ajudarem, entendeu? Então, assim, era bacana. Então, eles tinham... Você tem contato com essas pessoas ainda hoje? Eu não tenho. Por exemplo, um menino que você cuidou dele lá pequenininho, mano. Hoje então, depois que eu abri o LinkedIn, né, essas pessoas começaram a me procurar, entendeu? Pra saber o que eu tô fazendo. Aí o moleque fala, pô, você foi minha babá, mano, olha o tamanho que eu tô. E assim, né, tem várias histórias lá. Então, assim, foi uma coisa muito surreal que eu tive. Deus, o cara pergunta, como você conseguiu, né? Então, quando aconteceu o dia do draft ali mesmo, naquele momento ali, nem meu agente sabia.
Meu agente recebeu uma ligação do Toronto Raptors e falou, os caras estão negociando, estão falando que você não sei o quê, pá, mas eu não sei. Se eu te falar pra você... Pelo jeito, eu acho que nem o seu agente acreditava. Meu agente não sabia. Quando teve porque sempre tem um intervalo entre o primeiro, segundo, terceiro e vai assim vai, sucessivamente. Daí chegou no meu sétimo, teve um intervalo. Daí os caras da câmera começam a chegar perto da mesa, uma mesa redonda familiar, e chegaram com o boné, já chegou a câmera, ele embaixo da mesa assim me cutucou, minha mãe não entendendo nada, meu pai, eu tipo assim, será? E eu falei, mentira, cara. Daí ele já, o zoião dele regalou, meu olho regalou também. Eu falei, não pode ser. Daí foi quando, daí voltou o intervalo da ESPN e fala lá, 2004, Draft Toronto Raptors, Rafael Araújo selected a Rafael Araújo for the number 8 pick draft in 2004. Daí, cara, aquilo lá pra mim foi surreal. Pô, agora traduz aí, pô. Que eu faço? Saber, agora traduz aí, pô. Eles Ele não sabe falam, o que eles é, O mano. Toronto Raptors seleciona. Eu tava com o americano Toronto dois dias Raptors, atrás, né? O Toronto seleciona o pivô Rafael Araújo em Oitava do draft em 2004. Então foi assim, foi um momento muito legal. E assim, daí, cara, não caiu a ficha. Você subiu lá, colocou o bonezinho do Coloquei, Toronto. apertei a mão do cara e daí E já outra, fui pra na sessão casa do basquete, cara. Ele Na falou, casa- não, no Mets eles querem guarda. Então assim, daí você tá lá, Nossa, velho. daí você tem a sessão de foto, mídia, seus pais, de repente colocam você ali no hotel. E eu cheguei no dia. Eu fui fazer meu último treino no Seattle. Eu cheguei, era 2 da manhã, meu pai já tava lá em Nova York com a minha mãe. Foi o pego de limusine, trataram a minha família super bem, todo respeito. Daí colocaram no hotel, levaram o tradutor, tudo, enfim, foi assim. É outro nível. Eu cheguei, era 1h da manhã. É. O draft era no outro dia. Eu acabado assim, olhei, vamos dar uma volta aqui em Nova York, vamos comer um cachorro quente, tá, não sei o quê. Sem conhecer nada. Nada, direito, e né? ali, até Nova York mesmo, assim, eu não conhecia, assim. Você só ficou lá na Califórnia? depois, na Califórnia, Utah e o Arizona. E eu não conhecia mesmo. Só gelo em Utah. Mas aí, baby, o que passa na cabeça na hora que você vê o boné, você ia ali, pá, todo mundo aqui. E o que passa? Passa um Cara, filme na... Se você tentar achar a foto dele, é muito engraçado. Achava a foto do Rafa, cara. Ele era mó novinho, cara, mas ele tava assim, uma cara assim de coitado, assim, uma cara de assustado, cara. Mas Porque É muito engraçado. Eu achei essa foto, porque assim, pra postar, chamar de hoje, o Fabiano falou assim, Põe do pega Toronto. do Toronto. Entendeu? Porque, Tipo, você com o Utah, foi não pega do Toronto, velho. Entendeu? Aí eu fui procurar fotos, né? E aí realmente difícil, né? Na sua rede social não tem. Não. Porque realmente não tem muito lugar essas fotos. E achei por um acaso alguma coisa assim, eu olhei e falei, nossa, olha, cara. Porque você tava fica assustado, né? Lógico que tá. Assim, De repente você não sabe se você levanta, se você abraça, se você beija, se você faz o quê. Depois você tem que ir lá. Você vê o cara aí no primeiro, né? O primeiro você vai, né? Você fala, Você já imita, né? Você já... o que eu vou fazer lá? Vou fazer uma dancinha? Eu não sei sambar. Então eu falei, eu pensei até em sambar, se me chamar. Pra dar uma sambadinha lá no palco e apertar a mão do cara. Mas eu falei, eu não sei sambar, então eu vou, né, serião, né? Vou tradicional. Vou tradicional. Daí, cara, assim, foi cair a ficha quando eu fui pro hotel. No hotel, assim, eu sentado com a minha mãe foi no frigobar. Foi engraçado porque minha mãe tinha as garrafinhas de uísque assim, ela virou, pá! Ela virou assim. Ela virou, mas assim, ela também, ela entendia e não entendia. Ela sabia falar inglês? Não. Não. E minha mãe, assim, eu só falei pra elas, ó, eu tô botando dinheiro pra vocês aí, vocês organizam a casa, vai ser um momento, vai ser ganhar na Mega Sena. Então vocês... Você recebe por ano lá, ou nós pagamos por mês pelo seu salário? Você recebe por 12 meses, você recebe por 6 meses, ou você recebe tudo de uma vez, você que escolhe. Você que escolhe. É. Aí você pegou o dinheiro e ajudou seus pais. Eu dei meus pais. Né? Foi... Né, cara? Então assim, daí... Então... Não é questão de dólar, mas assim, tipo, não, pensa assim, ó, tipo, o Rafa tava lá, cara, ficou 4 anos, velho, contando moedinha, né, tipo, De repente, cara, pra o sobreviver. primeiro contrato é 3 anos de contrato, 3 né? anos de contrato. Aí de repente o cara te oferece, sei lá, Agora eu não sei Cara. quanto tá, mas era coisa, acho que 5 milhões de contrato. Acho que foi, não lembro, cara. Foi não, mas assim, você imagina, tipo, ó, eu vou te É aberto, oferecer, esse valor é aberto. É aberto, já é tabelado. o valor. tabelado o valor. É tabelado, de 1 a 29 é tabelado, de acordo. Cada ano melhor de acordo com Essa parte já não... não, mas você imagina, você não, tá lá, não acompanha, você até, cara, Não, mas tem isso aí na internet, você puxa, então assim, mas assim, uma coisa assim, eu fui pra Toronto, né, mas assim, daí você vê seu pai, daí caiu a ficha e falei, cara, a única coisa que eu pensei foi falar assim, cara, tudo que
Aquele moleque de Curitiba, paranaense, morou em Londrina, veio jogar basquete aos 14 anos. Grandão, desengonçado, descoordenado, sendo tipo assim, rolando os bullying legal comigo. Eu não desisti, passei por situações de morar em dormitório, comer borda de pizza. 5 horas da manhã. Não, morava em dormitório no Brasil, eu comia borda de pizza porque eu tinha preguiça. Pô, imagina você sair novão, você comia 2 kg de arroz e feijão, pô. Entendeu? Então você descer até o Parque São Jorge, pra você subir já dava fome. Então você falava, então vou ficar por aqui. Então assim, eu não tenho vergonha disso. Daí você fala assim, eu ia treinando do meu jeito. Eu fui indo, eu fui gritando aquele sonho. E uma coisa que assim, meu pai sempre falava, né? Dá o seu melhor. Então eu falei assim, eu tô aqui, vou dar o meu melhor. Tive minhas crises de choro, tive meus altos e baixos, mas no dia que eu achava que existia, eu falei, não, eu vou. Naquela dia que tava nevando pra caramba, eu ia. Entendi. Né? Então assim. Você gosta de lugar gelado. Então assim, foi. E daí assim, mas eu não desistia, cara. Eu convidava meus amigos, vamos lá treinar comigo, não vou. Então beleza, você não vai, você vai nesse horário, eu vou no meu. Eu prefiro acordar mais cedo e ter um dia todo livre pra mim. Então assim, foi uma adaptação. E daí quando chegou lá na NBA, de receber o boné, daí eu cheguei no hotel com a minha mãe e tudo assim, foi. E agora? Chapter 2. Agora ali não vai pra parte. Partiu Toronto. Partiu Toronto. Como vai ser? Porque eu tava muito feliz onde eu tava. Eu queria pra mim jogar na BYU ali. Já era um. Pra mim já tava perfeito o que eu tava vivendo. Tava num momento legal, pra mim eu tinha ficado lá até uns 40 anos jogando. Entendi. Entendeu? Mas assim, acho que tudo tem um propósito, né? Então se era pra minha história estava escrita pra ser pelo sacrifício, então vamos pro sacrifício. Então agora quem leva para o sacrifício? Né? E eu fui acreditando nesse sacrifício até o final. Então a única coisa que eu pus uma meta na minha cabeça, eu falei, se eu não der certo, pelo menos eu dei o meu melhor. E se não der certo, eu sei que tem o transporte, tem a Europa, o Brasil tá lá, e eu vou destacar e eu sei que eu vou me dar bem. E foi a NBA. Aí, então, quer dizer, todo o meu esforço foi válido. Lógico, eu recebi uma grana legal, mas você tinha pressão. Foi uma outra atmosfera. Daí você vê o esporte, você sair de um amador, quando você vê da área do futebol, aqui principalmente no Brasil, você vê o juvenil subir pro profissional, faz um gol. O cara já ganha o gol do título, já valoriza o passo do cara assim, né? E daí você tem que. Cara, então você tem que saber administrar muita cabeça ali. E ali a NBA cuida muito bem disso. Tem psicólogo no time, tem um cara que fica do seu lado, tendo calma de colocar. Os técnicos são mais uns caras que te auxiliam para não te queimar, para você se adaptar. Então não é. Isso que eu ia perguntar, se tem no basquete tem essa paciência de pegar um cara que veio do amador e que nem acreditava em chegar ali e chegou. E aí, pegou de surpresa. Os caras te dão um tempo para você se adaptar ou não? Os caras querem resultado imediato? Não, dá, porque eles sabem que você para pensar hoje o draft de hoje, na minha época eu fui o último ano, olha só, como estava escrito nas estrelas. Era o último ano que era 3 anos de contrato, era o último ano que era que eles iam draftar os meninos acima de 22 anos. Eu estava com 24 anos quando entrei na NBA. Então assim, tudo aconteceu no momento que acho que foi na hora certa. Então clicou do menino de 14 anos até os 24 anos para cumprir 10 anos de esforço. Daí eu tive que me adaptar agora a uma nova vida. Uma nova vida de glamour, os caras pressão pra caramba. Pressão, marcar, daí eu tinha que marcar Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, marcar Kobe Bryant, Allen Iverson. Marcar os caras assim. Fora a época que você pegou, né? Peguei uma época assim muito difícil e eu joguei num time que estava eu fui draftado num time que estava restaurando o time. Então eu tinha trocado o Vince Carter, daí já tinha draftado em 2003 o Chris Bosh. Daí em 2004 daí trouxeram a minha pessoa de 5. Eu tinha que marcar o Lonzo Mourning, então meu time tava, na verdade, era um time de ex-jogadores, já estava em final de carreira, que foram pro Toronto, que era da troca. Entendi. E já continua recebendo salário, e já não rende muito pro time, e daí o time tava indo. E daí meu time não classificou pros playoffs. Daí foi melhorando, né? Quando você não classifica pros playoffs, você pega o draft melhor. Você pega o draft melhor.
Então o time já sabe que vai mal na temporada, então vamos põe os moleques aí, toma uma pancada. É o tanque que eles falam. E toma uma pancada e que a gente daí lá no draft do ano que vem, de 2005, a gente tem o número 6, 5, 3, vamos ver que prospecto vai vir do menino lá. E a gente vai montando o time. Então o time foi começado a montar para ser campeão do Toronto Raptors desde 2004. Entendi. Entendeu? Então o Raptor foi campeão em 2022. Não, foi 22. 22. Olha quanto tempo. Uma troca também. Numa troca. Foi em 2022. Então o projeto foi de 2004 para 2022 para ganhar o primeiro título da NBA da franquia. 8 anos. Hã? Que 8? 8 anos não. 20, quase 20 anos. Quase 20 anos. 18 anos. O futebol não tem essa paciência, mano. Então, é por isso, é isso que eu perguntei. Só que entra outra parte. Porque o Toronto Raptors é uma franquia. O cara é um dono só, ou no máximo 2, 3. Só que assim, não cai, não existe queda. Aí o que é legal? Eles equilibram. O time do Rafa falou assim, ó. Vem o Fabiano jogar aqui, né? Tá? Fabiano é final de carreira. Mas o que acontece? Fabiano vem aqui, comprei, sei lá, da Ponte, entendeu? Mas aí, ó, ano que vem eu tenho direito à primeira escolha. Então, ano que eu tô pegando esse cara que não é tão Foi top, o que o Spurs fez ano passado. entendeu? Aí, no ano que vem, você tem uma escolha alta. Só que, por exemplo, ele é a 8ª escolha. A 8ª escolha não é assim, é mediano, não. É, todo mundo quer as primeiras escolhas. Os caras têm um escolhas. currículo, eles ligam pra faculdade, perguntam seu comportamento, como você treinar. A primeira escolha é um cara que chama muita atenção lá dentro. Então lá. assim, você tá na história, né? Então assim, dos brasileiros que foi escolhido no draft, só teve eu e o Nenê. O Nenê foi escolhido em 2002, número 7. Eu fui o 8º. E assim, daí você tem que chegar em Toronto e tudo. Então foi uma outra adaptação. Então quer dizer... Mas Toronto é fanático igual dos Estados Unidos ou é mais sossegado? Os caras são fanáticos por hockey, né? Então a arena do Toronto, se você já teve a chance de conhecer Toronto lá e ir para visitar, a arena do basquetebol é a mesma arena do hockey. Só troca o piso, a pedra de gelo embaixo. Então só põe a parte de madeira em cima. Joga no gelo. Põe a madeira em cima e você joga lá. Então você joga 42 jogos fora de casa e 42 jogos dentro de casa até classificar para os playoffs. Então assim, foram 2 anos fáceis? Não, não foram. Foi adaptação, era um novo técnico, era um novo diretor, era um novo GM, porque o dono te contrata para você ser o diretor. É igual futebol, não tem o cara que escolhe lá, o diretor de futebol, que chega pro presidente e fala, o presidente é o presidente. É o cara que tem o dinheiro. Tá lá ainda, passar em julho já? Não é ele ainda, não é mais. Mas assim, daí você é o diretor, você fala, você que vai escolher, você que escolhe. Você que monta o time. Você que sabe montar o time junto com o técnico, você que traz o técnico também. Então é tudo uma escolha, cada um tem sua função. Isso é cobrado por objetivo. Por objetivo. Então assim, foi o diretor era um cara que tinha uma visão no basquetebol, um cara inteligente. Mas assim, tive dificuldade pra caramba, o técnico, né, eu era latino-americano, complicado, eles têm brasileiro. Isso é normal, eu jogava na Universidade da BYU, então assim, eu não vi na Universidade de Mississippi, North Carolina, Kentucky. eu não vi de uma Kentucky, então quando os caras lá tudo jogando de Duke, Universidade de Kentucky, Virginia Tech, Texas Tech, então os caras davam, eu vi de BYU, cara, né? Então assim, eu tive que latino. Então, assim, cara, foi difícil pra mim. E pra sua universidade BYU lá foi? Então, os caras, você deve ser. Até hoje, hoje, se você for lá, tem um museu, porque assim, quando não é todo dia. Que você foi homenagear, não foi? Tem uma homenagem minha lá na faculdade, com um tênis meu, imagino, uma placa de escola, porque assim, você participar. Imagina, eu estou representando uma entidade, uma cidade de Provo com mais de quase 100 mil pessoas que representou o nome da BYU para a NBA. Sim. Então isso aí, para quem gostava de mim, era mais 30 mil pessoas que pagaram o pay-per-view do Raptors para me ver jogando. É business, meu. Cara, isso é legal. Ó, diferente. É business. Os caras pensaram na frente. Então o que eles pagaram para mim... Foi dinheiro de nada, entendeu? Na tabela. Dinheiro de nada, dinheiro de suco de laranja. Daí você vai olhar pro cara, quando você vê entende do negócio, não foi nada. É um trabalho. Então eu era praticamente contratado para trabalhar. Aquilo ali tem que pagar, eles já sabem o tanto que eles vão gastar com o atleta, sabem quanto vão gastar de viagem, tá lá. Esse é o budget, né? Que eles falam,
o valor que vai ser gasto no ano, o custo. Então é isso. E então, o que ele vai receber de retorno com essa só, contratação? o retorno meu era vender minha camiseta, o retorno meu era os caras estarem no pay-per-view do Toronto Raptors, que só compravam pra mim ver os jogos que era local meu, e daí não passava. O Toronto não tinha tanta vitrine ainda. O Toronto não tinha. Tinha assim, o duro lá, ninguém queria jogar lá, por causa do imposto. E lá é 50% em cima do seu paycheck, seu payroll. Então você tinha que, era outra coisa também que todo mundo evitava de ir pra lá. Você tem que pagar muita grana para compensar ir pra lá. Então para rookie você passear, ganhou muito dinheiro, ganhei, paguei muito imposto. Sim, deixou tudo lá. Deixei tudo pra eles, eu não era cidadão canadense, alguém tá se beneficiando aí, ganhou bolsa de estudo, paguei um monte de parto, paguei um monte de faculdade pra alguém lá. Mas pelo menos é revertido pra alguma coisa, mas o governo funciona assim lá. Então você não paga plano de saúde, você não paga faculdade, eles dão 50% na fonte e, você tem tudo de graça. Mas em termos de adaptação, eu vejo o Canadá um país mais de miscigenação, tem bastante pessoas de fora, em relação aos Estados Unidos. Talvez para você ter morado lá seria um pouco mais fácil. Cara, eu morei em tanto lugar. Eu morei um cara que saiu do Curitiba, depois veio para Itapetininga. Foi para morei em Londrina. Saiu os dois para Itapetininga. Depois fui para São Paulo. São Paulo, cada ano eu estava num lugar interior. De repente eu estava no Arizona, 2 anos. Depois fui para Utah, 2 anos. Depois fui para o Canadá, 2 anos. Daí eu voltei para ele e fui para o Utah Jazz. Eu fui jogar o Utah Jazz. Então, cara, eu tinha que adaptar rápido. Sim. Então eu era um cara que tinha que siga não, é vida de atleta. Então assim, eu vivia com a mala na porta de casa. Entendi. Era pegar a mala e viajar, Então assim, eu tenho esse hábito, eu sou acostumado, eu vivo como se estivesse morando dentro de um hotel. Eu vivo tem assim, uma base, né? Então eu até agora eu tô estando em casa, depois que eu parei de jogar em 2014, mas assim. É estranho ficar em casa, né? É estranho, porque. Mas assim, eu vivi um luto também, porque eu não queria ter parado de jogar. Então, assim, foi complicado. Teve uma lesão na coluna. Eu tive uma lesão lombar. Você parou por causa de uma lesão. Eu travava demais. Daí, quando eu vim pro Brasil aqui, quando eu retornei. Aí você tratou pro Fabiano. Eu não tive a honra de conhecer ele. Não tinha parado, não. Você não tinha parado? Não, porque assim, se eu tivesse operado já naquela época, mas assim, nenhum dos preparadores físicos, nenhum dos médicos que eu tiveram essa visão de falar, opera e para um ano. Porque eu ganhava muito aqui, pra eles. E eu, joguei no Flamengo em 2009, daí fui campeão brasileiro, sul-americano e Liga das Américas, ganhamos tudo, primeiro NBB. Daí fui pra Paulistano, ganhei um Paulista. Daí fui pra Franca, joguei em Mogi, daí joguei no Paulistano de novo, voltei pro Flamengo, ganhei Liga das Américas, quebrei tabela, fui melhor jogador, melhor reboteiro. E assim, e do pessoal achava, às vezes, desconfiava do meu jogo, porque não sabia da minha história lá fora. Então, assim, eu sou muito mais respeitado lá fora do que eu sou dentro do meu próprio país. Assim, não tive uma sequência muito legal na seleção brasileira, porque eu me lesionei muito. Uma vez eu estava na seleção, cheguei para treinar com a Sul-Americana e ia jogar o pré-olímpico. Eu falei, não, deixa eu treinar com a Sul-Americana, porque eu estou de férias aqui. Eu pedi para treinar. Você acha que eles vão falar não? Lógico que não, né? Eles deixaram eu treinar, eu peguei uma conjuntivite. Fiquei com a minha retina aberta e tive que se cortar do pré-olímpico, que é assim em Porto Rico. Daí beleza, não vou, fui cortado. Tava no grupo. Então eu já tava fora do grupo. Então assim, até o Murilo foi nessa. Então assim, era pra ter ido, aí foi o Varejão, tudo. Mas assim, eu vinha me preparar. Eu sempre fui muito, como se diz, eu tinha uma work ethic, uma disciplina de trabalho, de treinamento. Eu me preocupava muito com o meu corpo. Né? De treinar, me preparar para me ir bem. Eu me autocobrava, eu queria representar bem. E assim, eu queria eu treinei meu corpo no limite. Então assim, eu acho que é isso que fez a diferença para mim ser o jogador que cheguei. É fácil falar hoje, tocando uma ideia aqui, a gente compartilha. Muito simples. Mas não é, cara. É o dia a dia. Cara, na época dele, ele tava lá na NBA, era pra ter uma puta seleção, cara. Você vê como eu tava Nenê, Leandrinho, o Baby, o Varejão, Thiago Split. E o Alex tava, mas só não ficou porque ele rompeu o cruzado no San Antonio Spurs. Depois de ter uma chance no New Orleans Marquinho também foi. Marquinho. Cara, tinha 8. Foi. Fora os caras que estavam jogando já aqui no Brasil. Era pra ter uma puta seleção, fora, né? A geração. Não, isso é NBA. Caramba. Hoje são quantos brasileiros lá? Hoje tá o Raulzinho, agora tá o acho que é o Gui, né?
Tá jogando no que o Warriors, outro tá na segunda divisão, mas é um menino que tem potencial. Eu joguei contra o pai dele, um moleque que eu acho que vai, com certeza vai subir. Ele fez a puta Summer League. Ele tá fazendo uma Summer League muito bom, mas ele já tá lá desde o ano passado. Não tenho dúvida que ele vai entrar na NBA. Porte físico, igual do pai dele. O pai dele sempre foi um cara chutador. Jogou até em São José aqui, o pai dele. E é um menino muito talentoso, sabe jogar com as duas mãos. Acho que o Raulzinho não tá mais, hein? Ele vai ser o Fenerbahçe, parece. Ah, é? Vai ser ele embora. Então, mas assim, o Raulzinho foi o que segurou a onda aí por uns 7 temporadas. Então, assim, o Raulzinho, arroz e feijão, foi aparecendo devagarzinho, crianças. O pai dele também, né? Quando você tem uma bagagem familiar que é do esporte, acho que o pai dele também, como jogador, foi muito bom jogador das antigas, o Raul. Então, o pai dele foi administrando a carreira dele nesse sentido. Então, quando ele chegou na NBA, ele não sentiu aquela pressão toda. Ele saiu do Minas, foi lá. Ele foi. Então, assim, o Nenê. Foi sabendo mais ou menos como funcionava. O pai dele, acho que psicologicamente. O Leandrinho sentiu, cara. A história do Leandrinho é foda. Ele chegou de bike pra treinar. O Leandrinho ele fazia 30 pontos no NBB, aqui na Liga Nacional. Daí os caras viram ele. Tanto que o apelido dele era Papalégua lá. Entendeu? E ele foi pra campanha, ele fez a melhor campanha do Phoenix do último tempo. Ele só perdeu porque ele pegou o San Antonio Spurs voando. Eu lembro até hoje. Que era Steve Nash, Stoudemire. Stoudemire. Era um puto time. Então, assim, era complicado ganhar dos caras. O Steve Nash, meu Marcalli Arbison, Leandrinho voando na quadra. Ele foi o sexto homem nessa temporada. Foi o sexto homem, foi a reserva de meia. Então ele chegou, só perdeu porque ele pegou um Ginobili voando, ele pegou um Tony Parker, ele pegou um Tim Duncan. Então, nessa aí que ele jogou, que eles perderam na final, a gente jogou, eu tava no Utah Jazz. A gente eliminou eles, o Utah Jazz, porque eu joguei com o Carlos Boozer, Andrei Kirilenko, Matt Harpering, Darren Williams, Bob Youssef. Um turco, né? O Turco Lu, que era da Turquia. E ele tá, o Memo Nokur. Ele, então, os 4 caras foram All-Star aquele ano. Daí a gente ganhou do Houston Rockets, eliminamos o Phoenix, eliminamos o Houston. Daí fomos para as semifinais da Conferência Oeste contra o San Antonio Spurs. Mas daí era Ginobili, time Duncan, o Fabrício Alberto tava lá, né? O Alberto, e tava o Tony Parker. Voando, time. E daí o nosso time perdeu, perdemos 2 em casa, fomos lá para San Antonio e ganhamos, daí voltaram para casa. O Derek Fish estava no nosso time, foi trocado do Lakers pro Utah Jazz. Ele fez a bola do jogo, empatamos a série, 4x4, jogou, né, 2 vitórias para cada um. Foi pro jogo 5 e perdemos lá. Mas assim, daí teve outro jogo, daí perdemos, daí não teve como ganhar. Mas joguei bem nos playoffs, tudo. Mas assim, Eu vejo na NBA também, você falou de San Antonio e tudo, eu vejo os jogadores têm uma preferência para as grandes vitrines, né? Para os jogadores de nome, né? Eles não querem ficar tanto tempo igual o Tim Duncan ficou no San Antonio Spurs. É um time de menor expressão, é isso? Ou a mídia é menor de San Antonio? Não, acho que não, cara. Eu achei assim, um técnico. O técnico, o San Antonio Spurs é uma mega estrutura. Eu queria ter sido draftado pelo San Antonio. Eu queria ter sido draftado pelo Utah Jazz, pelo Jerry Sloan. Né? Eu falei em outros podcasts aí, né? O Jerry Sloan, ele foi jogador 25 anos, né? Depois ele foi mais de 30 anos técnico do Utah Jazz. Ele foi técnico do Utah Jazz quando o Chicago ganhou do Utah Jazz naquela época, com o Michael Jordan fez a última bola lá no Utah Jazz. Em cima do John Stockton. Em cima do John Stockton. E aquilo lá na entrada no escritório do Utah Jazz tem aquela foto, porque foi a única chance que eles tiveram mais perto de ganhar o título da NBA. O Utah Jazz até hoje não conseguiu ganhar. E foi, daí depois foi esse ano de 2006 que eu joguei, que a gente chegou mais próximo ainda. Então assim, é disputado, difícil, legal, é disputado. E assim, não, antes, daí ele faleceu, ele deu uma entrevista no podcast da região, ele falou, teve 2 pessoas que eu admirei muito, né, como atleta, como um hard worker, né, que ele foi o cara que mais dedicado, assim, que disciplinado. Ele podia falar vários, né, cara, como jogador e como técnico. 25 anos, 25 30, né? Quantos jogadores passaram na mão dele? Ele falou Karl Malone e Araújo, porque ele fazia a caminhada dele todo dia de manhã. E como para entrar no centro de treinamento, tinha que colocar seu polegar. Então todo mundo sabia que eu estava lá. Então eu acabava o jogo em casa, às vezes eu não jogava muito, eu ia para o centro de treinamento. Eu ficava recebendo, tem uma máquina chamada Sharingan, passa a bola para você sozinho a máquina. Eu ficava fazendo minha série de arremesso, treinava ali, caía na piscina de gelo, fazia uma sauna, ia para casa meia-noite. Tudo isso sozinho. Sozinho. Daí 6 horas da manhã. Se ele pedisse alguém, mas ele fez sozinho. Não, mas eu ia sozinho. Daí o treino era 9h30, 10 horas, daí 8 horas eu já estava no ginásio, suando. E ele chegava para caminhar em volta do ginásio. Chama ele de caminhar.
Ele ficava observando, ficava quieto, todo mundo quieto. Ele falava, meu, esse cara é louco. Eu falei, não, quando ele me pôr, eu tô pronto. Eu sabia que ele tava tentando me colocar, mas ele tava tentando, eu tava com um time muito bom, todo mundo tava voando naquele momento. Então se você não tivesse pelo menos perto do nível dos caras, você não ia ter uma chance. Então assim, ele viu, então quando um lá sentiu o corpo, tava cansado, eu entrei no jogo, foi o jogo que a gente ganhou. Que eu fiz 16 pontos contra o time Dunker. Caramba. Daí, pô, deu ban. Olha contra quem ele fez isso. E daí foi o jogo que eu, tipo, dei um up em mim. Falei, agora eu vou, cara. Agora me larga, eu tô um leão, cara. Agora ninguém me tira. Mas, felizmente, a gente perdeu o último jogo. Mas todo mundo, pô, parabéns, sei o que, esse esforço, tudo. Então, assim, todo mundo me apoiava, né? E, assim, quando você é NBA, você faz parte de uma família. E você sempre será NBA. Igual o cara ganhar a Copa do Mundo, você sempre vai ser o campeão do mundo. Grupo aquele grupo que foi campeão do mundo. Então, independente. Então, a gente é uma NBA, eu sou uma referência da NBA. Mas no país, assim, igual hoje, o que eu faço? Hoje eu trabalho com crianças, eu faço o trabalho de develop player, que é desenvolver jogadores para os clubes. Né? Que é trabalhar para eles melhorar. Aqueles meninos que os clubes não dão oportunidade. Ninguém quer lapidar mais hoje o menino, porque é menino pronto. Menino pronto é muito fácil. É o que a gente tenta fazer. Então, é o lapidar. Então, eu tento lapidar, trabalho para o INR Acampamento, sou padrinho de um projeto já há 12 temporadas, 6 anos. Vai fazer 7 anos agora em julho, em janeiro, perdão. E então, assim, é uma coisa que os caras do INR Acampamentos, que tem uma visão americana, norte-americana, do tipo de trabalho, me viram com bons olhos. Me respeitaram a minha história. Eu tive que criar um outro projeto, né, junto com a minha esposa, que ela criou esse projeto, que era fazer essas clínicas pontuais nas escolas. Daí, não, porque assim, os técnicos acham que eu quero ser técnico, eu só quero somar com o seu trabalho. E passar para ele uma experiência. Desenvolver o que os técnicos não querem fazer. Exatamente. Então, assim, você vai em toda a cidade da região de Campinas aqui, estamos aqui em Campinas, tem todas as cidades, o que tem? A prefeitura, um projeto de basquete e tem um clube. E os restos molecados que não pode pagar? Então esses moleques ficam, eles fazem uma peneira, escolhem esses moleques e os técnicos ficam ali. Eles são concursados, ficam na zona de conforto. E para você, antigamente, na nossa época, você conseguia treinar nas escolas, a escola liberava. Hoje não, só pode treinar basquete quem é aluno da escola. Então, fica muito restrito o esporte. Então, os meninos ficam vagos. Então aqui, a cidade de Campinas é uma cidade tão central que é tudo próximo das outras. Então, os meninos vêm me procurar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse desenvolvimento desses atletas para eles ter a oportunidade de fazer um teste. Eu vou me preparar com você para amanhã fazer um teste. Eu tenho certeza que a minha filosofia de trabalho que eu faço, eu garanto que o menino vai aprender a jogar basquete. Porque é a forma que eu fui treinado e foi a forma que eu aprendi. Então não vai ser, basquete não tem segredo, é repetição. Agora, a única dificuldade é ser como você foi. Persistente. E a gente hoje tem esse problema. Que a geração de hoje, a gente fala no futebol, que inclusive estava com o Gustavo, né? Não quer pagar o preço. Não. Você entendeu? Essa é a maior dificuldade que tem, não digo no basquete, no esporte em geral. Né? Então hoje, a geração hoje, infelizmente, não vai acordar 5 horas da manhã para ir treinar. Não vai pegar um ônibus aqui, igual eu peguei muitas vezes, para sair lá de Belfort para ir no Flamengo, chegar às 7 horas da manhã lá. E quando eu chegava atrasado 10 minutos, o cara que mandava embora pra cá não queria saber por que eu cheguei atrasado. O Isaías Tinuco, que inclusive foi diretor aqui no Guarani uma época, falava, não, ele era ligado, pode voltar. Entendeu? Então, hoje, os meninos não querem pagar o preço. Hoje todo mundo anda, é igual onça, só tem pinta, mas não joga. Então, você entendeu? Essa é boa, hein? Só tem pinta. É igual jogador de basquete, você vê o cara com mega tênis de R$2.000 no pé, põe a meia. Você fala, caraca. Cara, esse moleque joga bem, né? Tem as panturrilhas fortes, você vê que o teu portfólio põe, ele vai bater bola. Não consegue. É igual jogador de All-Star lá. É igual jogador, você vê os caras, você fala, pô, tatuado. Primeiro, põe um negocinho branco aqui no pulso, é uma mania agora. E todo tatuado, fechado o braço. Você fala assim, caraca. Os caras jogam bem, né? Fisicamente tá forte. Todo jogador, jogador, hein, mano? Deve ser de verdade isso aí. Quando você vai ver. Corre pra frente, igual cavalo. Então, mas assim, sabe uma coisa interessante? Quando a gente fez a primeira tentativa lá com o Baby, né?
depois que a gente terminou, o Baby foi trabalhar, foi fazer com os meninos. Eu tava falando pro Fabiano, cara, a gente passou quase meia hora. O Fabiano tava em êxtase. E o Fabiano tava muito perdido. Então assim, a gente demorou um pouco para baixar um pouco. Baixar a adrenalina dele, né? E aí eu fiquei olhando. Cara, em quase 30 minutos, ele não colocou bola. Ele colocou posição, postura, consciência corporal, tudo, posição. Cara, é muito diferente a filosofia. Eu tenho certeza que, por exemplo, eu tô fazendo curso de educação física. Eu tenho certeza que colegas meus vão ensinar basquete como? Primeiro você tem que bater a bola assim, não sei o que. Os caras vai bater bola. Você é louco, mano. Eu tava com o americano, fui ali no da Decato ali, metendo um negócio de basquete. Eu gosto um pouquinho de... E fiquei lá, ouvi um moleque... Caraca, mano, como é que ele faz isso? Mas não sabe. Os professores de educação física... Eu tô fazendo outra faculdade. Eu tô com o CREA provisionado, né? Mas eu tô fazendo uma faculdade. E assim, quando chega na área o técnico ensinar as modalidades, futebol, cria um treino do aluno, quebrou, não sabe. O professor não sabe fazer uma bandeja, porque ele não sabe fazer bandeja jogar basquete. Exatamente. Vai lá pôr o cara para jogar vôlei. Daí o que eles ensinam hoje no curso de educação física? A você se adaptar ao que você tem. O que você tem dentro de uma escola pública? Ou você vai na escola particular, às vezes o cara tem que falar assim, não pode gastar muito. Você tem uma bola de basquete, uma de futebol, uma de vôlei. E tem a rede. Beleza, se vira. Então você precisa de 4 bolas, 5 bolas. Então assim, isso até acontece nas escolas particulares. Porque às vezes o esporte é só uma distração na escola particular. O que não deveria ser, Não deveria ser. Porque é a base. Mas o foco a mentalidade lá dos Estados Unidos que é totalmente diferente. Então, daí o menino, o que acontece? Por que os caras investem nos filhos lá dentro da high school? Porque sabe que não tem condição de pagar uma faculdade. Se o filho pelo menos ficar atlético até os 14 ali na high school, entrar no time e ter a oportunidade de jogar e ter uma boa nota, sabe que vai ter a chance de ganhar 30%, 40% de uma bolsa. E dependendo do ano, como ele for evoluindo, ele ganha 100%. Eliminou a despesa com o pai. O pai vai lá o segundo plano é jogar, o primeiro é estudar. Mas aí se tornar alguém na vida. Se tornar alguém, porque, cara, o que você mais vê nos Estados Unidos, você passear, você vai ver um cara vendendo celular, o que o cara foi? Eu fui pra guerra do Vietnã, acabou a guerra lá, eu era sniper e tive que voltar. O cara, mano, eu tava sniper, o que o cara ia fazer da vida depois? Parou, acabou a guerra, volta do Iraque, volta pra cá, vou trabalhar. Você não ganha dinheiro por mês. O cara que para de jogar futebol americano é uma coisa, o cara machuca o joelho, tem outro cara, cavalo aqui, para trombar com você na defesa, defense line. E é a mesma coisa, o basquete também. A carreira do atleta nos Estados Unidos é 3 anos, NBA. No ano que vem tem mais 29 entrando. No ano que vem tem 29, 30 jogadores. Então o ciclo é muito rápido, então você tem que adaptar e assimilar. Lógico, tem a Europa, tem o Brasil, aí todo mundo vai para Barcelona. Então o mercado da Europa está abrindo muito, né? Mas depois que eu saí também do Brasil aqui, eu fui para a Rússia. Tive um choque cultural. Eu joguei em São Petersburgo. Depois fui para a China. Fui jogar lá na China. Daí na China foi uma loucura também, mas assim, foi uma experiência, tudo experiência. Então assim, daí voltei pro Brasil em 2009, vi que o Brasil parou no tempo. Mas assim, não é falando mal, mas assim, é que o nosso basquete não evoluiu mesmo. Daí o que hoje evoluiu? Evoluiu com a imagem da NBA, cara, tecnologia, celular, hoje falam, né? Mas o basquete mesmo, o que o pessoal valoriza? Se você perguntar quem são os jogadores da NBB, ninguém sabe. Não sabe. Eu vou no moleque, eu pergunto, você conhece algum jogo do moleque da NBB? Não. Quem você sabe da NBA? Sabe todos. Sim. Moleque. Porque tenta imitar os caras entrando lá. E daí acho que a NBA vem aqui. O Brasil é o segundo maior país do mundo que o pessoal mais vê NBA. Depois da China. Da Índia, se eu não me engano. Esse é um consumidor. Entendeu? O Brasil ama, mas não valoriza o basquete brasileiro. E a gente é um país gigante. Tem cara que sonha de jogador, tem pirulão para tudo que é lado. Mas ninguém só não tem trabalho. Só não tem trabalho. Às vezes até a pessoa tem vontade de fazer, mas às vezes esse tal do algo a mais o menino não tem. Eu uso muito o termo no meu trabalho, com essas clientes pontuais, eu quero ver você tirar esse animal de dentro de você. Todo mundo tem um animal. É o animal da raiva, é o animal do tipo, eu vou conseguir. Se o moleque fica mordendo os dentes, o beiço, quando tá jogando videogame para passar de fase, você acha que ele não vai conseguir fazer a bandeira de esquerda? Sim. Então, vamos tentar. Eu vou entrando no psicológico do menino. Pô, se você ficar lá
horas e horas no dedinho, XY, pra tentar matar o cara no joguinho, e daí você não consegue fazer a bandeira esquerda, pera aí, não dá. Então eu sempre começo pelo lado fraco do atleta. Entendi. Pra depois, quando for pra mão forte dele, pra eles sentirem mais à vontade, sentirem mais dominador, confiante. Então todo mundo que participa da minha clínica começa pelo lado esquerdo. Independente se o cara for, porque a maioria é tudo destro. Então assim, é a melhor forma de você trabalhar o psicológico da criança. Esse ganhou, então, mas tudo bem, mas daí por ele ser canhoto, ele ia fazer melhor. Às vezes não tem a mobilidade dele, às vezes ele consegue bater a bola para da perna, ele consegue fazer o crossover, mas eu ia falar, por que você não faz mais velocidade então? Já que você sabe você vai exigir. Daí eu vou cobrar essa intensidade. Aí ele já tá num patamar um pouquinho assim. Daí eu já chego, eu falo assim, agora eu pego você, então beleza, você vai fazer? Você entendeu o exercício? Eu deixo eles fazer, agora vocês entenderam? Agora vocês vão colocar a vida de vocês no cone, vocês têm 5 minutos, é 3 minutos só, tem 20 minutos na fila. Dá menos de 30 segundos para vocês fazerem isso aqui. Daí os meninos começam a entrar, é a intensidade, os moleques. E daí, mas tudo bem, mas aí você vai. Leva tempo, não é uma coisa, é só para mostrar para eles como que eles veem quando eles estão na timeline, vendo NBA, vê aqueles videozinhos menininhos da high school jogando, eles vão dizer, por que o moleque de 10 anos tá fazendo aquilo lá? Porque o moleque fica lá na garagem de casa, arremessando e jogando, brincando, treinando sozinho com a bola. Tem um vídeo que eu acho que viralizou aí, que eu vi, um menino, não pela cor, tá? Um menino mais de cor e um branquinho. E ele jogando contra. Pô, e o masculino, cara, batia de frente com esse menino aqui, cara, como você assim, tirando o menino pra trouxa. Você já viu? É um desafio. Cara, um desafio. Mas não no mano a mano, era time mesmo. Não, sim. Cara, e esse cara fazia cesta e ia lá e cutucava o menino folgado, de né? Folgado, mas folgado. E o branquinho de boa, mano. Jogava mais do que... 10 anos, não é esse vídeo de menino tinha 10 anos? Nessa média. Cara, e o menino de branco de boa, fazia jogada, ia lá, fazia e ficava de boa. O outro ia lá, ia lá e... Jogava bola nele. Jogava bola nele. O que eles usam? Eles usavam pra motivação. Não, porque o cara que jogava lá, o menino da camiseta branca, ele tinha foco, ele não estava interessado no adversário. Ele tava ali, ó. Ele não entrou no. Não, ele não queria ser melhor. O outro queria mostrar que era bom pra caramba. Mas ele era bom. Os dois eram. O problema é que ele ficou focado no menino de branco. Ele queria, na verdade, ele queria estabilizar a mente dele. E o moleque não caiu na dele, o moleque focado, é centrado. Mas esse é um trabalho legal que o Baby faz. Porque, bom, eu joguei beisebol, sim, e era muito difícil jogar contra time de capital. Sim. Porque os caras tinham dinheiro, os caras tinham treinamento. Beisebol? Existe aqui isso aí? Existe. Até hoje manda pra lá. Manda, depois São Paulo tem um clube ali que é... Não é um clube, um clube japonês montou um centro de treinamento em Ibiúna, e aí eles deixaram lá como, sei lá, legado, e hoje se usa, a confederação usa ali como... Pra você ter uma noção, o pessoal da high school, os caras que jogam na Major League de beisebol, vem da high school, moleque de 7 anos já tá jogando liga profissional. Caramba. Ganhando milhões. O filho do Vidal, o filho do Vidal joga. Teve jogador de futebol lá também, que jogou lá nos Estados Unidos na minha época, que ele foi jogar futebol americano. Ele era um kicker. Ele só chutava a bola. A defesa toda vinha, ele só entrava no jogo para chutar a bola. Chutava lá, acho que 50 yards lá, 70 yards, né? Lá não sei quantos metros, para fazer o gol. Mas o cara tinha uma precisão no chute, cara, também com aquela defesa, tudo aqueles amarelos. E não só isso, né? E só isso. Vem 5 caras de 120, 150 quilos vindo, mas não cara, não é coisa de segundo, parece que não, mas daí você vê a estrutura que os caras são, mas o cara tá preparado para ele, o cara ganha milhões só pra fazer aquilo aí e fica sentado no banco. Daí chega na hora de ele chutar pro gol, ele entra, vai você. Ele fica lá. Pô, isso aí eu acho que eu dava pra isso aí. Não dava, sabe por quê? Você sabe por que o Ademar não vingou? O Ademar foi, né? Chamaram ele. Mas você sabe por que ele não vingou? Não. Porque ele tinha um chute forte. Só que não adianta ter um chute forte e preciso. Tem que acertar o quadrado. Não é isso. Tem 5 caras vindo em cima de você. Quantos não bateram? O Ademar ia bater, cara. A hora tênis. Você vai acha que a defesa tá aqui, ó. A bola tá aqui. Mas tem 3 caras aqui, ó. 5 caras de segurança. Tá em cima de você, os caras pulam por cima, velho. O cara pula pra cima, assim. Tanto é que o time começa com 60, acaba com 40 jogadores, né? É um negócio assim. O time do futebol americano começa com 60 atletas, acaba com 40. Numa média de 40. O jogo da universidade, o jogo da NFL é no máximo acho que 14 jogos. São
16 da temporada regular e mais uns 8 de playoff. Tava com lesão, velho. Também, lesão no joelho. Cada nego E aí, tamanho é só dele. LCP, não é nem LCA, é LCP, velho. A gente vai pra trás. Você tá doido. Então, assim, é diferente a mentalidade. E é muito legal isso, assim, trazer, né, alguém que, pô, o cara teve na maior vitrine do basquete mundial, entendeu? Pô, o cara sai de um país que não tem tanta tradição no basquete, entendeu? Pô, jogou com os melhores lá fora, ele pegou, trabalhava... Vou falar, e até pela história dele, né? Como que ele chegou lá. Sim. Isso que é o mais interessante. Os meninos não entendem. Eu passo isso pros meninos assim nas escolas, quando eu converso um pouco, assim, palestro um pouco, até pro time profissional, até ontem eu tive Sorocaba falando assim, vocês têm que treinar, cara. Vocês estão fazendo, estão aqui, estão num apartamento, estão recebendo, vão treinar. Pensa no momento agora. Depois você vai lamentar, você vira número. Isso é um número. Sim. Ah, por que eu não fiz? Daí chega seu neto e fala, pô pai, por que você não foi um bom jogador? Ah, porque o meu empresário era ruim. Não, porque você não se esforçou. Sim. Porque não é empresário. O empresário só vai vir falar com você. Na hora que você estiver bem. Primeira coisa, o atleta sabe quando joga bem e quando joga mal. Segunda coisa, você não precisa pegar a súmula quando você joga bem. Você sabe quando você joga bem. E quando você joga bem, o cara vai falar assim, você fez mais que sua obrigação. Você é pago pra isso. Você é pago pra isso. Então não tem justificativa. Você está sendo pago pra isso, você tem que fazer seu trabalho. Quando você jogar mal, você vai fazer parte. E quando você jogar bem, você fez seu trabalho e você vai ter o crédito de jogar mal um outro jogo. Normal, porque você jogou bem o outro anterior. Então você tem que jogar assim. Às vezes você pode estar cansado, as pernas estão pesadas. Normal. É ser humano, você não é uma máquina. Mas você tem que entender. Então a escola que eu trabalhei, que eu tive, eu treinei com um cara que chama Marcos Eliotti, que é na academia dele em Santa Bárbara, chama P3. O cara é Sport Science, ele treinou todos os caras da NFL, daí ele foi campeão com o Patriots, daí do Patriots ele montou uma academia em Santa Bárbara, só para trabalhar com o pessoal da High School. O Patriots pagou para ele 3 anos de contrato, falou para ele não treinar nem o time da NFL. Ele fazia a cara de 200 kg, correr 10 km, 1 km, assim, pique de 100 metros, sei lá, em 11 segundos. Era uma loucura, assim, 12 segundos. O cara era muito. O cara fazia um trabalho muito. O cara é brasileiro? Cientista, não é americano. O cara é cientista, meu. O cara é. Você já queria. O cara é fera. O cara é consultar, fera. E daí, o que ele fez? Ele fez um trabalho inverso. Ele pegou como ele não podia trabalhar, eu fui o primeiro que trabalhou com ele na NBA. E todo mundo viu minha mudança no meu corpo. Ah, você trabalhou com ele? Eu trabalhei com ele. Ele me treinou. Eu pagava pra ir nas férias pra treinar. Eu treinei, ficava 4 meses na Califórnia treinando com ele. Cara, o detalhe, eu pagava pra ele treinar nas férias. Nas férias. Nas férias. Porque muitos. O que acontece? Eu vejo de Brasil, tô de férias. Beleza, velho. Quero nem saber, né? Aqui, ó, vou dar cutucada aqui, ó. De férias fazer aqui, ó. E aí pra churrasco. Eu? Né? Não, qual Não foi tinha férias, na minha época não tinha férias. Então, qual foi a mentalidade dessa clínica aqui de férias para os meninos? Porque tem clínicas de basquete aqui no Brasil, igual eu faço o NR, que é muito caro. A ideia é que estamos na região, pais estão trabalhando. A região metropolitana que é grande. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui uma coisa para ficar uma coisa neutra. Assim, o menino batendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana um basquete, ele não vai ficar tão fora de forma quando voltar ao campeonato. Então o menino vai estar preparado, já está com domínio de bola, até quando voltar o técnico, depois, agora, essa semana, volta agora, o moleque já vai estar correndo, já vai estar mais em forma. E quando começa os campeonatos no próximo sábado, o moleque já vai destacar. O que foi? Não, porque eu fiquei treinando arremesso. Que apoio você tem para esse projeto hoje? Hoje? Não, eu faço tudo particular. Hoje é tudo particular. Eu tenho uma parceria com o Sparta Basquetebol, que é dentro do ginásio Concórdia, que é o cara o Carlos que montou esse projeto há 6 meses. Ele me procurou, ele precisava de uma pessoa que entendia do basquete. Ele é empresário. Ele também não te conhecia. Ele me conhecia, porque ele é do empresário. Ele falou assim, ele não entende o mundo do esporte. Eu falei, então se você quer entender o mundo do esporte, então deixa eu fazer essa clínica que você vai ver como é. E ele tem professores competentes. Mas ele não tem professores que jogaram e às vezes não estão vestindo a camisa com ele. Então quando a pessoa é um cara que às vezes tem a vontade e a pessoa não compra a vontade da pessoa, fica difícil. Não importa o selo que você tem, a faculdade que você tem. Então às vezes é igual lá, tem uma academia, não é usada. Entendeu? Para o cara preparar o atleta.
Então você tem que preparar o atleta. Porque tem 14 anos, vai atrofiar o crescimento dele. Imagina, você vai trabalhar nas articulações dele. Então, ensinar ele a fazer um agachamento só com a barra, fazer um salto lateral, um salto vertical, fortalecer a musculatura do menino. Então são coisas que a coisa vai melhorando, né? Então, assim, às vezes não daí às vezes o cara vai fazer curso fora, às vezes o cara não explora a oportunidade que ele tem, porque é o sonho de qualquer cara que tem vontade de ter uma estrutura dessa, um ginásio do lado de uma academia. Às vezes também é a visão do cara, né? É a visão do cara. O cara não tem aquela visão falou, de falar, essa academia vai me ajudar, isso aqui, vou adaptar uma situação para fazer um outro trabalho. Mas aqui. o cara é um empresário que chega, se você chega para ele e fala, eu preciso disso, ele vai correr atrás disso para você. É difícil de achar uma pessoa assim, com vontade. Então, assim, às vezes é um sonho de uma pessoa igual eu, que quero fazer um menino desenvolver para deixar pronto pro técnico, e às vezes eu só preciso da quadra e da bola, e um lugar para treinar. E eu preciso de uma bola de municipal e uma bola só, e uma borrachinha. Eu só preciso disso. Investimento barato para desenvolver o moleque. O que eu vou fazer com ele? Ele vai melhorar a agilidade dele, eu vou aumentar a força dele, vai ter mais grip, vai pegar a bola mais forte, vai ter mais força na bola, não vai quebrar os dedos. Então você tem que ensinar. Isso é verdade, hein? Entendeu? O moleque trabalha com bola de 2,5 kg, 2,5 kg é um saco, menos que um saco de arroz. Então você já começa a ensinar o moleque a pegar a bola mais firme, para ele ter força nos dedos, para arremessar. Então é um processo, formiguinha, mas que em 6 meses você vê o resultado. O Jordan pegava a bola de basquete com a mão só. Então. É só ele. Olha o tamanho, eu trabalhava com bola de 25 kg. Você pega 25 kg, jogar para cima, pegar uma bola de 2 kg. Só pegar uma deixa do que ele falou, cara, que é uma coisa que me incomoda muito. O pessoal hoje o cara vem lá, tem treinamento, tem estilo de treinamento americano. Pô, vem um porra de um estagiário de educação e fala com ele, cara, eu posso te acompanhar? Me incomoda muito, cara, isso aí, porque ninguém aparece. Mas fala, não tem posso mais te esse acompanhar? brilho hoje, entendeu? Posso ver o que você faz? Não deve ter esse brilho, não tem Tem a vontade. humildade de chegar. E outra. E quer dinheiro, Por quer dinheiro. que às vezes a gente brinca muito nessa questão? Mas por que hoje eu consigo, se a gente for falar de fisioterapia, coisa que aconteceu comigo, eu consigo falar de fisioterapia na área do esporte porque eu vivi tudo isso na minha vida e eu sempre me inteirei em saber o que eu tava. Você sabe qual foi o lesamento. Às vezes eu brinco, pô, hoje se o cara me falar de cruzado, mano, eu sei passar um tratamento pro cara. Sim. Porque eu vivi isso e sei mais ou menos. Então, às vezes a gente consegue debater de algumas coisas, porque a gente se informa das coisas. Ele falou, tem os E as meninos pessoas lá. não têm mais esse interesse de Não, se eu quero informar das falar, coisas. como é que eu quero falar assim? Tem os meninos lá, por exemplo, o Hugo faz educação física. Não, Ele gosta de basquete. Se o Rafa ele tá morasse dando um treino aqui, no Concorde. Eu ia falar, Rafa, posso te acompanhar, cara? Eu nunca joguei basquete, eu não entendo basquete, mas eu ia querer ficar com ele. Você sabe por quê? Porque esse cara sabe treinar, esse cara sabe tudo, a mentalidade, você tem que absorver o que o cara tem, entendeu? Tipo, porque hoje, uma pena pensar assim, o Rafa teve tudo isso. Isso, depois de um tempo, isso vai morrer. Todo esse conhecimento se perde, porque nem E a gente colocar, sabe o que ninguém acontece e a aplicar. gente quer passar isso pra frente. Só que as pessoas não querem E receber. daí Isso que o Fabiano tá falando. E daí que acontece? Já escutei de alguns profissionais e falam, quanto eu vou ganhar? Primeira coisa. E daí o que acontece? É a primeira coisa. E daí o que acontece? Eu tô fazendo meu trabalho, eu tô plantando a minha sementinha, o meu bezinho tá rodando pela região. Eu só quero somar com os professores. Jundiaí me abriu a oportunidade, o técnico de lá, Diogo, sou muito grato a ele, ao Colégio Criarte. Colocamos 60 meninos. Tem os meninos que vêm de Jundiaí para participar dessa Clean do Enter. Agora essa foi a primeira, pretendo no ano que vem nas férias também montar de novo, novamente com o Sparta. A minha agora em agosto, se Deus quiser, vamos montar um outro tipo de projeto para focar só na Elite Pro, para pegar, desenvolver esses meninos, para tem um menino agora fazendo um teste em Sorocaba, na LSB. Esses técnicos não tem entrada lá. Ele só falou para mim, baby, só tô dando porque você acredita no menino. Eu falei, não, tem um monte lá. É difícil. Tem um monte lá. Conhece, E eu falo assim, é um menino. Um jogador de futebol pros caras e uma pessoa que não é do futebol. Eu falei assim, o que eu quero de você? Ele tem 18, você não tem sub-18. Mas só o que ele precisa melhorar, só fala pra mim o que ele precisa melhorar. Daqui 2 anos ele é seu. Pronto. O moleque, se você plantar a sementinha nele, do que você precisa melhorar, ele vai voltar para casa aqui, treinar comigo e vai dar vida. Ele já está fazendo IAD, a faculdade dele. É um menino inteligente, menino bom, não vai dar trabalho. Então, se vai vingar um bom jogador, eu não sei. Mas ele vai ter experiência e vai ser grato pro resto da vida. Quem foi o cara que te fez a mentoria para você? Pô, cara, foi o Coach se eu tivesse Baby. a oportunidade... Então, e assim, hoje você vai aprender na faculdade. Não, imagina. Igual. Se eu tivesse O Hugo sabe a minha história. Eu trabalhei na PUC quanto tempo de graça. Porra! Não, De graça, eu 20 já anos?
Não, de graça não, mas depois que eu formei, 2004 pra frente, foi de graça. Agora, filho. Então, em compensação, agora paga dobrado. É. Porque, valorizou o passe, mas é uma brincadeira que eu até tô falando aqui. O que vale, em termos de dinheiro, o que esse cara passou? Por isso que eu tô te Não falando. tem dinheiro que pague isso. Por isso que O eu tô que te eu passei, falando, as coisas que eu passei É. no futebol, não tem Eu dinheiro que faria. cobre isso, cara. E as pessoas não entendem. E hoje ele cobra um valor, às vezes, que às vezes a gente tava conversando sobre Vai isso, ajudar que ele ele. paga Tô pra pagando, fazer, pra trabalhar, as pessoas acham que é caro. É caro. Então, o que ele passou na vida aqui, ele inteira. mora em Sorocaba, velho. Eu vou- Não, Então, Capela do Alto. eu E faço outra, bate e volta, e volta. outra, isso aí é uma coisa pro seu Dário, Saad, montar um projeto aqui e chamar o Baby pra vir aqui desenvolver um trabalho em Campinas aqui com o pessoal do basquete, mano. Então, Não, mas mas já não, existe, não, já mas eu tô existe dizendo- nos clubes, mas assim, a política interna aqui, eles acham que eu vou ocupar o espaço deles. Esse Eles é o não problema. só, a gente não troca informação. Então cada um, eu monto meu projeto, eu monto o seu, o Baby tá aqui. Não, eu tô aqui para somar com você. Eu vou falar, eu não ligo. Cara, eu falo com Deus, eu sou superior eu cheguei onde cheguei por mérito meu. Se a pessoa que trabalha no projeto do cara não quer vir sugar alguma informação, aprender alguma coisa comigo, ou pelo menos ter humildade, o problema é dele. Quem tá perdendo é ele. Ele tá perdendo ele. Então, assim, igual você falou, tá fazendo educação física. Vai ter um momento lá no seu curso que você vai ter que fazer o curso de dar uma aula de basquete. E Como aí? você vai preparar uma aula de basquete? Tem como. É. Você vai no YouTube, vai ensinar a bandeja, como você vai dar um aquecimento pros caras? Uhum. Um aquecimento, você viu? O que você viu lá foi um aquecimento com Não, mas você. é isso que eu tô falando. porque Propriocepção, eu tô fazendo a faculdade EAD. Eu também. Né? Então, assim, o que acontece? O módulo de basquete, o meu ainda foi melhor de basquete. Foi legal, foi interessante. Falou muito de regra, tudo. Sim. Só que, por exemplo, a parte prática, E aí? tive que fazer algumas Deram uma uma bola de criação. basquete pro jogo. Mas aí. então, mas é o que o Baby falou. O que você precisa? Aí tava falando o que você tem que fazer. Na verdade é recepção, arremesso com salto, arremesso com não sei o quê. Tá. Só isso. Mas isso não resume. Eu tive muito pouco. Eu não sei. Então vamos supor Eu que tô você se casado. formou, agora você vai lá e você vai pegar um emprego numa escola. Você só tem uma bola. O que você vai fazer com uma bola? Eu vou Com esse ensinar a moleque. bater, porque eu não sei. Então, não é essa. aí, aí Ele vai aprender o que com isso? Então, com 20 bolas, com uma bola, você consegue dar um treino para 20? Para 30 Imagina, moleque? Eu imagina. consigo. Imagina, eu não entendeu? Eu consigo. A gente consegue adaptar dentro de 45 minutos, o seu momento de intervalo de escola, como educador, você vai conseguir dar uma atividade de 10 minutos, de um aquecimento, ensinar ele a saltar, vertical, frontal, horizontal, fazer os trabalhos de footwork e depois soltar 1 contra 1, 2 contra 2 na mesma Mas bola. A hora que você falou, o footwork é a base. Assim, eu tô falando na questão do esporte, eu não Sim. sei. Mas o footwork é a base. É a O base. Fabiano sabe passar, o Marcos sabe, a gente sabe, mas porque veio de um esporte, a Sim. gente veio de uma base, só que a gente sabe exatamente É pensar importantíssimo. o coordenação, não tem Sim. coordenação, não Sim. tem O agilidade. cara não sabe fazer o. Aí, eu passei uma posição de yoga lá, você pode ver. Eu não sei se chegou a ver até o final do aquecimento lá. Eu passo uma posição de Não, yoga, não. perna esquerda na frente, mão direita e faz a rotação apontando um olho na nuca do outro. Você vê o quadril do pessoal tudo torto. Não consegue ter o quadril direito. Se você não tiver movimento de quadril, você não consegue jogar bola, nem basquete. Giro, né, Você mano? não tem giro. É. É o movimento, é o core. Se você não tiver o core forte e movimento com uma flexibilidade aqui na sua rotação, é agora? Não, é daqui, com peso, com cabo, high low, low high, trabalho de rotação. Então é um projeto a longo prazo. Mas você faz o jogador, entendeu? Entendi. Você consegue desenvolver. Até com bola municipal, jogando na parede. 10 quilos, daí você vai pro outro lado. Então, mas você sabe que em 2011 eu fui pro Arizona. Eu fiquei em Phoenix, fiquei em Mesa, né? Fiquei na clínica de um amigo meu que assim, ele se tornou meu amigo depois. Eu fui por questão profissional, ele me abriu a oportunidade de estágio, eu fui pagando do meu bolso, entendeu? Eu abri mão de um trabalho que eu tinha, trabalhava em Piedade, abri mão. Por quê? Porque era uma oportunidade, abre oportunidade para você ir para os Estados É Unidos. um investimento. Cara, eu tirei, pedi Na pro minha meu época, pai. você me assistia lá, ajuda. você conhecia, você falava, você não quer vir pro Toronto acompanhar a fisioterapia? Cara, eu Iria. ia fazer empréstimo pra ir, velho. Entendeu? Na hora. Porra. E aí, Os caras fazem bandagem lá em 30 segundos É. no tornozelo.
Ó, e banda de botinha aqui, antigamente, quando eu cheguei em 2009, ninguém sabia fazer botinha. Não sabe até hoje. E daí os caras não sabem fazer a volta. Daí você faz aqui a volta. Eu sei fazer botinha. Mas a gente não tem isso na faculdade. Não tem na faculdade. Tem Eu sei fazer botinha, eu tive que ensinar meu preparador, meu massagista lá em casa. Então eu vi ele fazendo a botinha no tornozelo do meu, eu falei, o que é isso aí? A botinha. Não é. Então assim, as pessoas. Lá era assim, fita por fita, daí você cruza, então é fita por fita, e daí você vai cruzando pra frente até o peito do seu pé, e daí depois você enrola em cima, rola no peito do seu pé assim, e depois você vai rolando, depois você cruza, né? Faz um 8. Pra jogar a estabilidade lá fora. Eu aprendi a fazer sozinho. Depois na NBA você fica na zona de conforto, né? Tem a pessoa lá que deve para você. Mas assim, até um cortador de tape. E aqui você vê gente dando curso de como fazer bota. Até o preparador físico, o Bruno, que foi do Pinheiros, da seleção brasileira, ele especializou nisso. A gente usava atadura, faixa. Era faixa. Você colocava atadura e depois você fazia. Lá não, agora tem espuminha. Tem Coban, que agora aperta mais. Agora então, assim, é uma oportunidade que eu acho que o pessoal tem que agarrar, cara. Eu acho que é isso, a visão de todo mundo não é o financeiro, ela pra frente, velho. Não é você ter que crescer na profissão. Eu paguei do meu bolso. Por exemplo, o Rafa foi taxativo, velho. Primeira coisa que ela pergunta, quanto que eu vou ganhar? Os caras não estão preocupados com o que ele vai ganhar. Não, mas acontece comigo aqui, fazer estágio, Marco. Chega um moleque aí, e aí, Fabiano, eu queria fazer estágio. Eu falei, legal, vamos começar? Mas quanto eu vou ganhar? Eu falo, velho, então você vê certinho o que você quer fazer mesmo, depois você me liga aí. Porque, velho, se o cara começar primeiro interessado no dinheiro, não vai evoluir como pessoa. Não vai, porque você já começa a ver com o pessoal, já está se preocupado. Beleza, então daí você tem que deixar o cara ver o seu esforço, para você ver a dificuldade que o cara está fazendo, para você valorizar o menino que está com você, que é o menino que você vai doutrinar ele da forma que você aprendeu, para daí ele cuidar da sua empresa. É melhor você pegar um cara que está saindo da faculdade. Mas tá certo. Todos que trabalham comigo aconteceu isso. Peguei esse cara primeiro, segundo ano de faculdade, que nunca pediu dinheiro para mim. Sim. Daí você vê a dificuldade, você vai lá, eu te pago um Uber, você paga um almoço, passava um paciente, passava outro. O cara começou, hoje o Will que trabalha aqui, tem a clientela dele. É o seu braço direito, você sabe que vai tranquilo e de boa. É melhor você pegar um cara e ensinar da sua forma do que pegar uns caras que tem a má índole que vai fazer, vai plantar a semente da discórdia. E pelo menos, por exemplo, o Will absorveu muita coisa do Fabiano. Eu tive a oportunidade, não era estagiário, mas assim, quando a gente trabalhou junto, eu absorvi muito do Fabiano, entendeu? Não aprendeu nada. O quê? Fabiano? Não, você aprendeu agora a mexer em outra coisa, porque fisioterapia. Agora você é especialista em outra. Não, a gente se vira, compreende. Agora falando um pouco como faz para o menino estar interessado, o Will colocando os cortes depois, a chegar no Sparta, ou fala com você, fala com o cara. Eu acho que é legal ver, primeira coisa, assim, a rede social do Baby. Isso. E porque ele não tá só em um lugar, tem Jundiaí e tudo, é legal. E ali, eu acho que o pessoal, para facilitar, acompanha minhas redes sociais, é Rafael Araújo Baby, B-A-B-B-Y, Babi, né, 55. Rafael Araújo Baby 55 no Instagram. 55 a camisa, cara. Daí vocês podem me chamar, me adicionar, perguntar. Eu vou voltar pra cá. A minha ideia é montar essa parceria com o Sparta. O Sparta tá muito sério, a gente tá sério nesse projeto. Vai ter que sair lá de Capela do Alto. Não tem problema. Assim, eu acho que agora a gente já criei um público legal. Eu acho que esse menino já tá lá hoje, já foi um resultado do trabalho desse camp de inverno. Se ele não tivesse feito esse camp de inverno, ele talvez não estaria tão preparado como ele foi hoje lá. De repente ele não vai ficar, mas pelo menos já está lá no banco, participando do amistoso. Sim. Vai jogar. E se não jogar também, já foi uma experiência de vida para ele, só para ele ter ali depois voltar e se preparar para quando tiver 20 anos, tem mais 2 anos para trabalhar comigo. Sim. Ele vai estar jogando tranquilamente. Então assim, já é uma semente, já brotou. É igual o brotinho de feijão que você põe no algodão. Quando nasce um pouquinho. Brotou a raizinha, é aquela lá. Já deixamos o moleque resolvido. Não vai dar trabalho, vai se dedicar, vai estudar, não vai dar trabalho para ninguém, vai tirar... Tá estudando, se não for basquete vai ser alguém na vida. Mas isso é uma coisa que a gente falou hoje e é muito interessante, como cada um que veio aqui e participou, tá buscando essa filosofia. E aí o legal também é que o Fabiano também, a gente aprende, a gente brinca aqui, se diverte, mas a gente aprende também com cada um de vocês.
pô, ter um cara que jogou NBA e aqui no nosso podcast, pô, é uma honra pra gente sem igual. Zenon foi, né, umas 2 semanas atrás. No LED, né? no lugar. O Gustavo foi hoje, entendeu? E a gente aprende muito isso. O que você vai aprender com o Zenon? Tantas bolas cagadas não quer vir, né? Não, mas assim, o importante é você falar a linguagem deles. E explicar pra ele, não vai ser fácil. Mas você vai continuar assim? Eu teve hora que eu já cheguei pro menino e falei assim, não, para lá, pode sentar lá, eu te devolvo o teu dinheiro. Se você não tá com vontade pra mim, eu não quero. Você tá pagando, sacrificando a sua mãe de vir aqui, eu sou muito sincero. Eu falei, já assistiu o Coach Carter? Então, é o melhor. Eu falo, já você assistiu aquele filme Arremessando Alto? É minha história. Eu falo, quem já assistiu Arremessando Alto, levanta a mão. Então, Arremessando Alto qual que é? É aquele do menino mexicano que jogava futebol. O Alan Sander. O Alan Sander pegou ele e viu. Ele joga NBA mesmo. Daí o molecado joga NBA. Não, eu vi. Eu falo pra ele, aquilo lá é minha história. É superação. Entendeu? Eu era um cara. A diferença é que ele tava lá, ele era do México, morando lá, e jogava basquetebol, tinha um talento exuberante. E tava precisando de um pivô para Filadélfia. E ele foi nas periferias achar um cara para fomentar no time do Filadélfia. Precisava de uma referência, precisava de um menino. E contrataram ele. Daí ele treinou o cara, ele tinha os vícios dele de jogar 1 contra 1 esse futebol. E ele conseguiu jogar 5 contra 5 e destacou. Mas é 1 no milhão? É 1 no milhão. Mas o cara treinar às 5 da manhã, tem a história legal dele. Comendo hambúrguer no hotel, momento comendo 10 hambúrguer. É legal, né? É legal. Eu falei, essa é a minha história. Tem outro que eu acho que é um pouco da sua história, é o com Kevin Costner, sobre draft, só que acho que é NFL, né? Sim. Que aí ele... Oi? Draft, né? É. Então, aquilo é legal, porque aqueles momentos, o cara liga, vamos trocar fulano por não sei quem. Tipo, e aí os jogadores, tudo, aquela expectativa. Mas às vezes até não posso estar jogando lá, você não sabe se você ser trocado. Você não sabe. O cara tá negócio, velho. Os caras estão ali no bastidor entre o intervalo do outro negociando. Às vezes fala, não, então eu vou dar meu pick número 8 pra ele, pro Phoenix Suns, que eu pego o seu cara lá de todo o time. Fechou? Não fechou, não. É muito pouco dinheiro pra retorno. Então os caras têm que brigar com o teto. Os caras ficam jogando. Você ali já. Foi como se fosse uma casa de aposta, sabe? Tipo assim, bolsa de valores. Bolsa de valores. Troca não. Então o cara liga pro cara, não, depois você tem, o seu jogador é muito caro, então vai estourar meu teto salarial, porque tem um teto na NBA, você não pode quebrar, você paga multa pra NBA. Então, pra que acontece isso? Pra não ter a recessão que teve em 95, e foi quando a NBA travou, e tava pagando milhões e não tava tendo nenhum retorno. E a NBA hoje está tendo um faturamento absurdo, né? Então tá podendo pagar o que hoje é muito mais para esses jogadores. Ontem mesmo foi o maior contrato da história do Jaylen Brown do Boston Celtics. Ele assinou por 302 milhões por 5 temporadas. Ô, Baby, e outra coisa, um outro projeto que a gente conversou até antes, que é esse intercâmbio que você tem de colocar um jogador para estar nos Estados Unidos também, uma coisa que a gente até conversou antes, que é uma coisa que a gente vive muito no futebol. E assim, todo esse processo de adaptação lá, como é que funciona esse trabalho que você faz também? Então, eu mandei 2 meninos para lá, né? Então, assim, foi difícil para as mães desvincular do cordão umbilical, né? Essa experiência dos meninos. E quando os meninos chegaram lá, tiveram o choque de treinadores. Né? Porque o técnico americano ele tem uma estrutura, ele não vai passar a mão na cabeça. Não é porque você está pagando, você está achando que seu filho vai jogar. Ele está lá para aprender, estudar e aprender. E também ele tem um horário vago para treinar. Então ele tem que o que eu sempre falo para os meninos? É ter um controle do que você pode fazer. Que é treinar, ir para a escola e fazer o seu melhor. Daí você vai se dedicar. E daí o que acontece? Eu tento chegar, quando eu tento mandar o menino para fora, eu tento perguntar para ele o que ele quer ser. Você quer virar jogador? Eu sou jogador de NBA. Você quer estudar? Então vamos colocar você numa estrutura legal, onde você vai jogar basquete, vai estudar e você vai seguir a sua carreira aqui. De repente você tendo uma nota bacana, você consegue uma bolsa de estudo. De repente você destaca no campeonato, alguém te vê com bons olhos e vê que você tem uma nota boa, um GPA muito bom, 4.0, ou Disney, quando você tem um certificado de melhor aluno de nota da faculdade. Beleza, mérito seu, você tem a oportunidade de estudar em outro lugar. Mas sempre tem o porém ali no meio do caminho, né? Porque tem que conversar com as mães, e tirar dos meninos. Porque o que eu falo para os meninos? Não ligue para sua mãe contando tudo que está acontecendo. Você tem que conversar comigo. E daí eu faço essa mentoria para os meninos.
para eles começarem... Porque esse trabalho é de mentoria. De mentoria. É filtrar o menino e explicar para ele, ó, já fiz isso, tá aí fazendo o quê? O outro tá fazendo bagunça, não entra na dele, fica no sua. Porque eles têm tempo vago. Então eu tento ocupar a cabeça com outras coisas. Vai pra quadra treinar, vai malhar, vai na jacuzzi, vai na piscina, entendeu? Jacuzzi. Reclama ainda, os caras reclamam, os caras têm jacuzzi no negócio. reclamam. Então, assim, coisas que... Então, assim, o pai paga para o moleque ter uma experiência de vida, às vezes o menino não entende. E são pais que pagam, que vão manter o filho deles lá até a universidade, tiver que pagar. Entendeu? Independente, porque são meninos privilegiados. É o que eu falo, vocês são privilegiados de ter um pai que pode dar essa oportunidade para você e poder pagar para você, dependendo do esporte. Porque começou a ter muito desses programas, né, de intercâmbio com futebol, que o cara vai, aí se ele for bom no futebol, mas tem que saber também o inglês, ele ganha uma porcentagem de desconto na mas não só isso, mas você tem que ser um bom aluno, ter uma nota boa no TOEFL, e você tem que ir bem na escola. Então muitos vão para high school, jogam campeonatos de high school, torneio, e daí tem as faculdades que começam a recrutar você. Se você for um menino que destaca mais nessa academia ou na high school, você vai ter o retorno, porque os caras vão te chamar, ó, eu te dou 20% ou 30% da bolsa. 30%, com o pai que já está pagando uma nota para deixar você lá, já não é nada. É uma escola de particular aqui no Brasil. Então o pai pode pagar o restante. E se o menino conseguir render mais no esporte, ele consegue ganhar 100%. Mais desconto. Daí vai depender dele dentro da faculdade. Se eu vir na faculdade, ele pode ser draftado para jogar liga. Ele pode ser draftado para jogar Soccer League lá. Então, assim, tudo, e o sistema funciona igual o sistema. Independente da Major League Baseball, futebol americano, basquete, vôlei. Porque tem aberto muita possibilidade nesse sentido. Eu tenho alguns amigos, o Adriano faz um trabalho bacana lá com o Boca Juniors, ele tem um trabalho desse de intercâmbio. Ele já tem alguns jogadores lá que foram através do esporte e ganharam bolsas em universidade para poder estudar lá com um percentual. E assim, eu acho igual o que acontece hoje com o futebol feminino. As meninas vão, o que eles estão fazendo? Mandando as meninas boas daqui para lá, porque sabe que o nível que o futebol lá ninguém investe no Brasil, as meninas ficam passando perrengue, é melhor elas estão estudando, vão lá estar com uma boa academia, vão estar com uma boa comida, uma boa alimentação, vão estar estudando, aprendendo a falar uma língua, jogando um nível de futebol de nível alto, porque o pessoal gosta de futebol lá. E elas destacam. A maioria das minhas são tudo dos Estados Unidos. Então a seleção brasileira agora jogando a Copa do Mundo. Sim. Então você para pra pensar, por que elas vão pra lá? Pela estrutura. Tinha menino que nadava na seleção brasileira comigo, que é aqui de São José. O Diogo Eibe, já ouviu falar dele? Ele é casado com a Fabiola Molina. Ah, sei. Ele nadava pela BYU, nadava ele era bolsista, treinava e representava a seleção brasileira. Entendi. Ele treinava e jogava o campeonato, ele fazia natação pela BYU, era bolsista lá. Caramba. Olha que legal. Então, assim, muito bom. Então, o cara, assim, vinha preparado, porque ela tinha tudo uma estrutura de academia, deixava ele forte. O cara, você olhava pra ele não dava nada, mas o cara nadava parecia um tubarão, cara. Liso pra caramba nadar. Então, assim, eu admirava. Primeira vez que eu fui ver um campeonato de natação, é muito legal. Né? Então, assim, são caras que vão para lá para poder ter uma boa qualidade de treinamento, coisa que não tem aqui. Hoje que a gente está escutando falar de plataforma, fora a qualidade de vida, né? De fotocélula aí, que todo mundo tá fazendo. Pode dar um meio na rua tranquilo lá, que dificilmente ele vai ser roubado, essas coisas lá, né? A qualidade de vida é outra lá. E o cara vai, daí tipo assim, os caras já estão... Em 2002, o que eu vejo na faculdade que a gente estuda pelo EAD, eu dou risada. Mas assim, mas tudo bem, tem que seguir o protocolo, entendeu? Mas eu respeito. Mas assim, o treinamento que eu pagava quase $50 mil lá no verão para treinar com o cara que me treinou, me passou tudo, para me deixar inteiro, rasgado, fisicamente. Você pode aprender de graça aqui com ele e ninguém quer fazer estágio. E daí quando passa, daí tipo assim, você tem que falar, você não pode dar muito seu currículo, você fica quieto. Então o que eu passo? Um aquecimento básico para só estimular as articulações do menino para o menino entrar, vamos bater uma dentro de basquete. Então você solta a bola e vai correr. Não, vamos fazer um alongamento, movimento, articulação, mexer.
esquentar o corpo, daí a gente vai pra... A alta performance, a gente quer passar alta performance. Eu não sei, A gente não sabe trabalhar, não. Igual, se me colocar na escolinha, passar uma escolinha que a gente sabe que os caras querem fazer dinheiro com escolinha hoje. Os caras não passam o básico do básico. Números não. É melhor qualidade do que números. Então, assim, cara... Galera, o podcast vai ter que terminar aqui porque o Baby tá bom. Treino, tá bom. Assessor e esposa dele tá aqui falando, o horário já deu, senão ele vai chegar atrasado no treino. Já tá aqui já. Baby, agradeço mais uma vez a oportunidade, cara. Obrigado de coração. Se precisar de alguma coisa da gente, né? Estamos à disposição. Falei pro Carlos lá do Marco. Alguma coisa em Campinas aí, estamos à disposição. Espero que você venha pra Campinas, ficar com a gente aí, né? Você sai de Capela. Capela do Alto. Sair de Capela do Alto e vir para Campinas, será bem recebido aqui. Sim. Você é uma cidade enorme, metropolitana, que você vai... É meu sonho, né? Poder somar aí com o pessoal. Acho que o basquete só não é maior por causa da vaidade. Essa é a realidade. Quer deixar um recado? Bom, agradecer primeira coisa os nossos patrocinadores, Catori Sushi, né? Que o Zé do Catori. O Baby comeu lá hoje, tá bom. Manda ele reforçar o salmão lá, que eu quebrei ele hoje lá, hein? Se vira com o pessoal do Chile lá, mano. Quebrei lá, pode mandar, pode pedir o caminhão amanhã de salmão, porque... Acabou hoje. Eu fiquei... Não, hoje eu fui mais educado, eu segurei a onda. Minha mulher me cutucava, modos. Próxima vez. Agradecer Botica Artesanal, que sabor, né? E o Faz Farma de Campinas, tá bom? Obrigado a todos, vai ter o link do Baby na descrição dos vídeos. Deixar todas as mídias sociais para quem puder os cortes essenciais pro Marco mandar pra molecada, as coisas. É tudo legal. Não, é importantíssimo. Queria agradecer que esse cara aqui tá louco. É uma aula e a gente estamos... Gente, quem quiser aproveitar, o cara tá em Campinas, gente. Aproveita que não é... O cara gastou $50 mil pra treinar, cara. Por ano. Por ano. Cada férias. Você não vai pagar isso, entendeu? Né? Só verdade. Obrigadão de coração, a gente tem que ir embora. Quem sabe ano que vem tem outro, vamos conversando, vai crescendo e vamos embora. Novidades. Novidades. Abraço aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, galera.